Alô, manos e minas do Brasil, meu nome é Kalil e estamos aqui para mais um podcast de hoje especial. E no podcast de hoje eu tô com meu parceiro, LF. Fala, Kaká. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite para os amigos do esporte ligados aqui na Arena Local. Episódio de hoje, assunto bem chato pra gente falar, né, Calil? Aconteceu uma coisa complicada lá em Buenos Aires, né, Uma rapaz? tragédia, a gente pode dizer ou não? Pode-se dizer que sim. Foi uma tragédia, uma catástrofe aconteceu lá em Buenos Aires. Uma carreta argentina passou por cima de uma carreta N- brasileira. Ninguém E anotou a placa, hoje né? ninguém anotou a placa. E hoje nós vamos resenhar em cima disso. E hoje, como é um tema bem chato, bem complicado, eu e o Calil, a gente ficou meio sem graça de falar sobre isso sozinho. Nós trouxemos nosso parceiro, Lucas Romero, Romerão da Fiel, tá aí para comentar com a gente sobre essa derrota acachapante do Brasil, né, Romero? Salve, galera. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos falar aí do caminhão que passou por cima da seleção, né? É uma carreta pilotada por Lionel Scaloni. Cê é louco. Sem o Cara, Messi ainda, hein? Sem o sem, Messi. Sem sem Messi, Messi, sem Neymar, sem Lautaro, a Argentina também, né? sem Lautaro, sem... O Di Maria já parou da seleção? É, o Di Maria Pode colocar aposentou. aí. Aposentou. Aposentou, né? Então ele a gente deixa de fora. Ontem teve a Argentina bem desfalcada, o Brasil também bem desfalcado. A gente vai falar bastante sobre as escalações, sobre tudo, mas eu acho que uma coisa que já ficou claro é o tanto que faz falta os jogadores pro Brasil quanto a Argentina. A Argentina desfalcada parece que nem estava desfalcado, não sentiu o peso dos desfalques e a seleção brasileira sentiu completamente. Não sei se vocês tiveram essa percepção também ontem do jogo. Com certeza. O Brasil não vem numa fase muito boa. Contra a Colômbia, a gente comentou no último podcast, já não foi muito bem, né? E nesse jogo da Argentina escancarou o sistema defensivo e ofensivo do Brasil, que não existe, né? É inexistente. Aliás, eu iria mais além. O time do Brasil não existe. A seleção não existe. O conjunto, o futebol não Não existe. tem, né? Não tivemos ontem. Romero, Sim. seu destaque inicial da partida, o que, que você viu do jogo? O que, que você achou de ontem, da escalação? Como é que foi a sua visão da partida de ontem? Bom, cara, ontem a gente teve o confronto aí de dois opostos, né? Uma seleção que vem com um trabalho muito bom aí, que é o time da Argentina, né? Já vem aí com a base aí, praticamente o time titular inteiro ontem já tinha participado ali da Copa do Mundo, né? E agora o treinador ali da Argentina tá com até uma garotada boa aí, vindo aí, para renovar o time e tá mantendo o padrão de trabalho, né? Já a seleção só tá em decadência, né? Praticamente um time de empresário aí. E não tem treinador, a gente não tem jogador que tem aquele tesão, aquela vontade de querer jogar, né? Então, vamos acompanhando aí no bate-papo. É verdade, ontem o Romero foi muito preciso na colocação dele, falando sobre a discrepância técnica, né? Porque ontem nós vimos uma Argentina muito bem escalada, muito bem montada, muito bem definida. Cada jogador sabia o seu papel em campo, cada jogador sabia qual posição do campo ocupar, e a gente viu a seleção brasileira completamente perdida, né? Não se teve um padrão de jogo. Hoje eu ouvi muito se falar sobre falhas individuais, sobre jogador que falhou, sobre escalação, mas eu acho que essa da derrota do Brasil ontem, ela não começou ontem. Ela começou na segunda-feira, porque na segunda-feira nós tivemos a reeleição do nosso querido presidente o Edinaldo para a seleção de novo. É. E é uma vergonha. É uma vergonha, porque Uma vergonha. nós temos 30 votações. Os 30 votaram nesse cara. Como é que Sim. nós reelegemos um presidente que demorou quase um ano para definir o técnico da seleção brasileira? O cara que ficou um ano esperando a resposta de um treinador. Tudo bem, é o Ancelotti, é o Real Madrid. Porra, mas nós somos a seleção brasileira, irmão. Pentacampeão do mundo. Nós Detalhe somos que é o... nada confirmado. Essa Nada, questão não, do Ancelotti. e acabou que não veio. Por fim, não veio. Ele ficou um ano esperando a resposta de um cara que disse não para ele depois. Porra, a que fase nós chegamos? A seleção brasileira ter que esperar a resposta de alguém. Gente, pelo amor de Deus, há tempos Loucura. atrás era uma loucura, era um abrir, todo mundo queria assumir a seleção. Você ia pegar a convocação do Brasil, depois que acabava a convocação, você falava de 5, 6, 7 nomes que ficou de fora. Nós não temos isso mais. Mas, Lucas, a questão também é que a gente tem uma seleção muito forte, muito boa. Eu acho que a seleção brasileira é muito boa mesmo. Sim, eu também concordo. E por isso que eu São... falo, o nosso problema hoje é fora de campo. Ontem, aquilo que nós vimos ontem dentro de campo reflete a bagunça que está o fora de campo do Brasil. Sim, Os sim. bastidores da seleção brasileira. Nosso presidente, o Brasil perdeu ontem o jogo. Acabou o jogo 10 horas da noite, 11 horas. O cara não falou ainda. Não. Cadê esse cara? Já era Quem pra que é ter o, quem que é o, demitido o Dorival hoje, né? cadê o Rodrigo Caetano?
Quem vai falar? Vai deixar o Dorival, os jogadores na cara tapa? Ou a culpa é do Murilo, que falhou ontem nos 3 gols? A culpa é do menino? Não, óbvio A que culpa não. é do Arana? A culpa é do Não. Joelito, que não jogou nada ontem? Mas a culpa é dele? Ah, mas o jogo de ontem também, cara, a gente deu dó do time que entrou. Detalhe que o Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo não tava nem marcando, então sobrava quase o time inteiro da Argentina tocando na frente dos nossos volantes e da nossa defesa. E o nosso quarteto de ataque aí só olhando, né? Sim, Não é ontem culpa foram, deles também, né? Mas foram 11 coitados ontem, que Nossa. acabaram sendo punidos por um erro de quase 10, 15 anos de trabalho. A seleção brasileira tá errado desde quando saiu o Ricardo Teixeira. O cara tá escondido lá nos Estados Unidos. Depois dele veio o Marco Polo, também tá escondido. Depois veio o Rogério Caboclo, também foi deposto. Exatamente. Agora, finalmente, o Edinaldo aí, né, não faz nada de útil, mas também não tem nenhum BO nas costas dele, por enquanto, Não, pelo menos. Né? teve, ele ficou não tem afastado um nenhum tempo, BO. né? Também já ficou? Ele já não- ficou não vi. afastado. O Edinaldo, no ano passado, ele ficou. chegou a ficar afastado durante 15 dias. E aí, uma decisão do STF devolveu ele, como presidente, o cargo dele, né? E aí eu te falo, como é que esse cara é reeleito? Exatamente. É política. Aí eu te pergunto, nós torcedores, né, nós debatemos tanto, nós estamos preocupados. Mas quem tem o poder de mudar, tá preocupado, será, com alguma coisa ou você tá preocupado com o umbigo dele? Então, Será que o presidente da Federação Paulista, que votou nesse imbecil para presidente de novo, será que ele tá preocupado com o futebol brasileiro ou ele tá preocupado com é política, o interesse né? dele? É, O eles futebol estão baiano, preocupados com o o repasse, futebol né? pernambucano, será que eles estão preocupados ou tá preocupado com os interesses dele? Preocupado com o repasse ali. Que a CBF gabarito tá que tem passando. o Edinaldo pra estar lá. O Edinaldo era presidente da Federação Baiana. O que de bom tem no Campeonato Baiano que credenciou esse cara pra estar lá? Nada. Então eu te pergunto, o problema do Brasil ontem em campo foi jogador? Foi comissão Não. técnica? Aquilo lá, gente, foi só um reflexo da bagunça que tá o futebol brasileiro. Nós vamos falar daqui a pouco dos jogadores, mas eu não culpo o Bento, eu não culpo o Wesley, não culpo o Marquinhos, não culpo nenhum dos jogadores. O problema do Brasil não tá em campo. O problema do Brasil é extra-campo. A hora que resolver o extra-campo, vai caminhar para resolver o problema do campo. É que assim, né? A seleção brasileira, a confederação, a CBF, sempre teve um problema com a administração, né? Você pega lá desde antigamente, o João Avelange, o José Maria Marim. Só que esses caras, por, sei lá, coisa do destino ou sorte, era campeão da Copa do Mundo. Ganhou porque, lá na em... verdade, na época, nós tínhamos quem resolvia dentro de campo. Sim, exatamente. E agora, como nós não temos mais quem resolve dentro de campo, essa bagunça está escancarada. Sim. Vamos dar um exemplo do Corinthians. O Corinthians ficou de 2009 a 2015 ganhando tudo. Até 2017, mais ou menos, cara. Depois que parou de ganhar, começou a escancarar os problemas de administração do Corinthians. Seleção brasileira é a mesma coisa. Agora que parou de ganhar, tá começando a escancarar os problemas. Problemas esses que sempre existiram. Exatamente. A gente acabou de falar. Em 2000, o Renato Teixeira tá preso. Sim. Tá preso não, tá escondido, Tá né? escondido, O Marinho é é a mesma coisa. O Marco Polo é a mesma coisa. Pra O Caboclo é a mesma coisa. Você falar essa questão de administração aí, eu acho que ontem mesmo, hoje, eu vi uma matéria dos empresários que tem mais jogadores na seleção, né? E eu acho que tem um empresário que tem quase 12 jogadores convocados na seleção de ontem. Isso é uma vergonha. Cara, é uma seleção de empresário, essa é a verdade. Isso é fato. Há muito tempo, aliás, tem esse problema, né? De convocação. Mas assim, como eu falei, e aí o problema reflete nos jogadores em campo. Como eu disse, eu acho que nenhum dos jogadores que estiveram em campo ontem tem responsabilidade sobre a derrota. Lógico, tava lá, foram eles que deram a cara para bater e perderam o jogo. Mas, cara, isso daí é reflexo de uma má gestão, de uma má administração de muito tempo. Para mim, a grande vergonha recente do futebol brasileiro foi essa novela do Carlo Ancelotti. Cara, como é que a maior seleção do futebol mundial conquistou os maiores, é a maior campeã da Copa do Mundo, tem os maiores jogadores. Se você pegar o top 10 de jogador mundial da história, o Brasil é o país que mais tem jogador indicado ao top 10. Porque não tem projeto, Luquinha. E nós ficamos refém de um treinador que cara, a hora que ele quer, ele fala assim, acabou falando não. Será que o Brasil tem que esperar a resposta do cara? Ou ele que tem que vir atrás e falar, não, eu quero, vamos lá, tal. Isso é uma vergonha, cara. Foi atrás do cara errado, né? Tá, pôs tudo pra fora agora? Coloquei. Então... Tô me sentindo mais leve. Não, e assim, a CBF, toda essa má organização que tem na CBF, reflete não só na seleção, mas também no nosso futebol, né? Nosso futebol brasileiro aqui, o futebol de clubes,
isso reflete também, porque o Edinaldo tá lá por conta dos clubes, todos os clubes da Série A e B votaram nele. Sim. Todas as Mas teve federações têm. alguns que não. O Corinthians, Flamengo e mais uns 3 lá Eu acho que é só não na apoiaram Pele aí, ele. né? É, tem mais uns 3. Acho que Corinthians, Flamengo. Tem uns 3 ou Corinthians, 4 clubes Flamengo, lá Red que. Bull Bragantino e mais uns 4 aí que eu esqueci. Sim, sim. Mas aí é como o Calil falou, mais um interesse político aí do que Sim, é. necessariamente um desejo de mudança. É, sim, porque apoia o outro lado. Mas é complicado isso porque a gente sabe que não vai mudar, né? A gente Não fala tudo vai. aqui e o ano que vem vai continuar a mesma coisa e o Edinaldo vai ficar até 2034, até Ele vai 2030, ficar né? o quanto até quando ele É, quiser. Quando ele quiser se reeleger de novo, ele vai se reeleger de e novo. Ele é novo detalhe ainda, que né? A não é máquina tá só. na mão dele, né? E assim, infelizmente é o Brasil. Não é só a política da CBF que é complicada. Tudo que envolve política no Brasil é complicado. Sim. Antigamente, nós tínhamos. A última preocupação que nós tínhamos era o futebol. A economia tava uma merda, a saúde tava uma merda, a educação tava uma merda, mas o futebol tava ok. Hoje, até o futebol, que não era problema, virou um problema. Mas Luquinha também tem a questão de não só ser a seleção brasileira, né? É a questão dos próprios campeonatos, né? A gente vê aí campeonatos extremamente com muitos jogos. Os times jogam. O Palmeiras mesmo jogou, acho que ano passado, quase 90 jogos, cara. Isso é absurdo. E isso que a CBF também tem que entrar, analisar. E outras questões também, né? Que tem a arbitragem. Tem a questão também dos campos, né? Que dá uma brigaiada aí. Vamos campo de grama sintética, vamos campo natural. Se é campo natural, quais são os problemas? E isso tudo quem entra nesses pontos é a CBF, que aí ela não está atuando, né? Então, o futebol brasileiro vem perdendo a qualidade não só nos nossas peças individuais aí dentro de campo, mas também em toda a organização. Porque, na verdade, Romero, eu acho que tá mais do que na cara, né? Que o único interesse da CBF no futebol brasileiro é comercial. Dinheiro, é. Não Lucrar, tem. lucrar. Comercial, é dinheiro. Não tem interesse de um bom futebol, de um bom campeonato. A Sim. nossa torcida é que agora que tá chegando bastante Libra, Liga não sei o quê, não sei o quê, que Se esses una, caras né? começam a tomar um pouco espaço no futebol e tente trazer algo mais competitivo para nós. Assim como a Leila sugeriu esses dias, de repente, o futebol brasileiro se filiar com o CACAF, que de repente não aparece uma outra via para os times brasileiros se filiarem também e desenvolver uma liga mais forte, um calendário Igualitário. de mais qualidade. Pô, a Sim. final do Com Campeonato certeza. Paulista, que é o maior campeonato do Brasil, Campeonato Paulista, acho que ninguém discute, tirando o Tite, né, que falou que é o Carioca, é o melhor campeonato do Brasil e vai ser a final numa quinta-feira à noite. Quinta-feira. Amanhã. Gente, aonde existe isso? Poderia ser numa quinta? Poderia. Porra, põe E 7 um horas da noite, Corinthians e 9h30 da Palmeiras, noite. hein? Um derby, 9h30 da noite. É complicado. Uma situação complicada. Se a gente for falar de política, de bastidor, É. a gente vai ficar muito tempo aqui e não e vamos ter coisa demais para falar. Então, vamos falar do jogo de ontem, né? Só pra gente Bora. começar a nossa resenha, Calil, no último a gente passou posição por posição. Você quer fazer assim de novo ou você quer falar a escalação inteira? A gente vai resenhando em cima. Eu posso falar a escalação do Brasil. Vamos lá então, fala pra nós aí. A gente começou com o Bento no gol, né? Sim. Ele Ainda bem que o substituiu. Bento foi no gol, pelo menos isso o Dorival acertou, né? Pelo menos isso, ele substituiu o Alisson, né? Que o Alisson entrou no protocolo de concussão e aí não jogou. Aí Sim, pela Mas era pra direita. estar o Hugo, né, na seleção, né? Não o Everton ou o Ben. É. Eu acredito que assim, o Bento foi mais por conta de tipo, já tá há um tempo vindo sendo convocado. E a gente, como comentou no último podcast, ele foi por conta que o Dorival tem a confiança nele, né? O Dorival deu aval pra ele, né? É, sim. Mas pra Ai, mim ontem deveria ter jogado o PR. Entre as duas opções, eu preferi o PR, que tá na Europa, futebol mais competitivo. E pra alguns, lá no futebol francês, dizem que é o melhor goleiro europeu na temporada. sim, é Eu o sou Mas não goleiro. era europeu, o, aliás. mas não era o Everton que tava no banco? Tava os três, né? Porque o Alisson foi cortado, aí o Everton foi convocado, então tava Bento, Everton e PR ontem. Eu achei que não. O Bento foi só tava passear com lá, foi lá comer O PR. como é que chama a carne lá? O chouriço. Foi só comer um Só, chouriço só pra ter argentino lá. o passe lá, né, que passou pela seleção, né? O PR é o goleiro com mais defesas na Europa. É o Sim, e Lucas para Perry. muitos, né, que os especialistas lá no futebol francês falam que é o melhor goleiro da Europa hoje. Sim. Aí a linha. Mas
Pode falar. Aí que tá uma questão, né, cara? Pra mim, um time em que o goleiro é o destaque, tem que... Ah, não, mas o Lyon tá numa fase péssima, realmente. É É, ridículo. então. É, sim. O Textor tá De- quase apanhando lá. De 20 bolas, se ele não pegar umas 13, também, pelo amor de Deus. Geralmente o goleiro que... Lá ele, mas geralmente o goleiro que mais aparece é o do time pior. É o time que vai sofrer o jogo Exatamente. inteiro. Aí o goleiro vai O ter goleiro chance de que teve aparecer. mais defesa ano passado foi o Hugo Souza. Foi o Hugo Souza, Ele chegou no exatamente. meio do campo, no meio do Campeonato Brasileiro. Então, Sim. E não foi convocado nenhuma vez ainda. É. Diga-se de passagem. por enquanto não. Aí na linha de defesa teve pela direita o Wesley, no miolo da zaga Marquinhos e Murilo e na esquerda o Arana. Que jogo do Arana, hein, cara? Péssimo, né? Cara, uma boa defesa, mas... E o pior é que a gente tinha falado sobre isso, né, Calil? Sobre a Tinha. questão dos laterais ofensivos e defensivos. Tanto o Romero, que no último podcast, nós achamos que ele iria de Wanderson e Alexandro, pensando num time mais defensivo. Porque Eu acho que seria o correto, cara. Eu também acho, porque na nossa cabeça, minha e do Calil, né, na resenha... Aliás, eu falei o Wesley, né, cara? Falei que eu queria o Wesley Sim, e sim. você manteve o Wanderson e o Arana. Não, perdão. Acho que nós dois concordamos no Wanderson, eu queria o Alexandre e você o Arana. Era. Mas a questão é que, tipo assim, ele entrou com um time ofensivo e o meio-campo aberto também, né? Porque no meio-campo foi o André e o Joelinton de volante. Não tem construtor, não tem quem liga a defesa pro ataque. Ficou um buraco no meio de campo. Um buraco. Ficou E a os Argentina- atacantes e ficou a defesa. Sim, e a Argentina de contrapartida jogou com 5 no meio campo. 5. É isso que Então, quebrou. Foi estratégia. E assim, ele já sabia que a Argentina jogava assim. A gente comentou no último podcast. Faltou humildade, cara. Faltou humildade que a de gente- reconhecer que a gente é inferior hoje Exato. ao exato. futebol e falar, cara, eu vou defender. É que foi na nossa concepção, Romero, foi justamente essa. Tanto que até brinquei com o Calil depois, né? Falei, Calil, a gente acertou o Matheus Cunha. Porque nós pensamos justamente nisso. Ele vai entrar com 2 laterais defensivos, vai entrar com o André e Joelinton, e aí ele vai tirar. Eu tiraria um atacante, colocaria um meia e a gente sugeriu o Matheus Cunha. Nessa parte a gente até acertou, né, Calil? No nosso Sim, bate-bola sim. naquele dia lá. Só que não adiantou muito, porque o Matheus Cunha jogou mais avançado do Jogou que de como centroavante. um meia, do que como um meia propriamente dito, né? E aí a gente passando pela. Termina o ataque aí, cara, pra gente falar um pouco. Aí o meio-campo foi o Matheus Cunha, né? Que ele jogou mais de um segundo atacante. E o ataque foi o Rodrigo pela esquerda, ele mudou, né? Do jogo anterior contra a Colômbia. O Rafinha pela direita e o Vinícius Júnior mais à frente ali, de um Mais à falso frente. 9. E aí, pra gente passear pela escalação aqui, né? Uma análise rápida. O Bento no gol. Vocês acharam que ok? Pra mim, Ah. o terceiro gol era defensável. Tipo assim, não sei se defensável, mas ele não deveria ter saído daquela forma na bola. No gol do Eu acho que o McAllister. primeiro também. Eu acho que o primeiro ainda foi mais feio ainda, Calil. É que o primeiro a bola tá muito em cima ali e tem 2 zagueiros em cima, né? Mas acho que ele demorou pra reagir. Então, mas é porque, tipo assim, como chega o Arana e o Murilo ali na jogada, aí eu tiro essa culpa dele. Eu acho que o primeiro gol foi azar dos 3 ali, cara. É, Você mas pode ver que a bola, ela bate no Arana e sem querer bate no Murilo Sim. e sobra... Cara, isso aí é sorte de time que tá bem. É. Tá em boa Mas fase. eu acho que o jogo tava começando ali, por isso que eu acho que tava meio desatento, por isso que eu falo que eu acho que ele demorou pra reagir. Sim, não, Mas assim, não dá pra colocar na conta também, né? eu acredito que o Não primeiro. é uma falha cachapante. Não, você fala, não. Nossa, não. Nenhum dos 4 gols, aliás, foi nenhuma falha Não. cachapante Também dele. não acho. Fez cara. até umas 2, 3 defesas depois, acho que ele até valorizou umas pontezinhas ali pra No tentar fazer uma Paredes, média. no segundo tempo. né? Ele fez aquela uma bola baita de uma defesa no A bola do Almada, chute. né? Eu acho que foi ou do Almada ou do McAllister. Ele jogou no ângulo e o no Bento fim do pegou. primeiro tempo. Foi do Almada, mas acho que ele Almada, fez umas 2, isso, de 3 esquerda. pontezinhas ali, mas dos culpados é o menor. O Wesley na lateral direita, acho que foi uma partida terrível do Wesley, infelizmente. Não teve ataque, né? Se não tem É. ataque, o Wesley não aparece. Isso é verdade. Exatamente. Por isso que a gente achou que ele ia com o Wanderson. Não que o Wanderson seja um primor de lateral defensivo também. Não, é um outro É, lateral isso. ofensivo também. Sim, mas perto do que a gente tinha. Eu acho que, na verdade, o Dorival não contava com a lesão do Danilo, né? Não Talvez contava. o Danilo seria o homem de O titular confiança dele. dele para essa partida. Sim. Vocês querem fazer alguma observação em cima do Wesley? Todo mundo concorda que realmente não foi muito boa a partida dele? Cara, eu acho o Wesley muito bom, mas como eu falei, faltou humildade pro Dorival e não era pra ter entrado com o Wesley. Eu acho que o Wesley seria bom se fosse um time mais resguardado, né, Calil? Talvez com 3 zagueiros. Sei lá. Sim, ou até mesmo com 3 volantes, de repente. Também. É que no caso ele não tinha volante pra colocar, né? Que verdade. ele convocou o time 4 volantes, aí um machucou e o outro ficou suspenso. Aí ele Sim. trouxe o João Gomes e o Ederson e acabou que o João Gomes entrou no final da partida, o Ederson entrou no final da partida e o João Gomes João entrou Gomes só no no segundo meio. tempo. E aí, a gente indo pra defesa, nós
tivemos Marquinhos e Murilo, trágica a atuação dos dois. Trágica. O Marquinhos... Triste, né? Triste. O Marquinhos, eu vou jogar até uma polêmica no ar. Seria o Marquinhos tá caminhando pro fim do ciclo dele na seleção, ou você acha que tem lenha pra queimar ainda? Eu acho que a seleção tá faltando liderança e o Marquinhos é esse cara. Mas é aí que eu ia entrar, eu senti falta dessa liderança do Marquinhos ontem. Parece que ele tava mais abatido do que os meninos que estavam em campo. Mas, cara, eu acho que os menos culpados são todos da defesa ali, cara. Essa é a verdade. Sobrou um time inteiro da Argentina pra marcar eles. Então, cara, eles foram mal, mas eu acho que a Argentina foi com uma estratégia muito bem feita. Sim. A verdade é que eles estavam muito expostos, né? Sim, expostos demais. A defesa do Brasil foi exposta ao time, o ataque, o meio-campo da Argentina. E aí, alguém lembra de algum bote do Vini Júnior, do Rafinha? Não, não teve. E assim, a bola chegava ali próximo ao, vamos falar do Arana agora também, era tipo 3 caras. Exatamente. E assim, a gente fala, parecia que era um time de profissionais contra crianças, contra garotos. Porque, tipo assim, os caras tocavam muito fácil a bola. Era tipo, 1-2, 1-2. O segundo gol mesmo, se você olhar, 2 caras tocando em cima do Arana, cara. Sim, e com uma facilidade tremenda, né? Aí você fala, o Arana foi mal. Foi mal, mas tipo assim, não tinha alguém ali, um volante ou alguém aproximando pra marcação junto com ele, entendeu? Exato. Não tinha uma proteção ali, né? Porque, na verdade, eu acho que o Romero fez uma observação interessante. Os atacantes, o Rafinha, Rodrigo e Vini, nenhum deles tem característica defensiva e nenhum deles se esforçaram pra isso ontem. Isso que pega. Você pega o lance mesmo do segundo gol. O Vinícius Júnior marcando o zagueiro da Argentina pela direita, qual era o nome dele? O Romero, exatamente. O goleiro toca a bola pro alto pra ele domina no peito com uma dificuldade tremenda e o Vinícius Júnior não pressiona ele. Sim, Segura a passada, segurando de longe assim e não pressiona o cara. E aí a Argentina vai, toca a bola, aí roda a bola, aí toca no Depô no meio. E aí, tipo, você fica olhando e fala, cara, não é possível, cara. Os caras vão entrar... São 4 caras. Exatamente. E aí, até o Calil falou sobre esse toque de bola, né? Deixando de lado o clubismo de lado, que a gente tava assistindo o jogo torcendo pro Brasil, mas foi legal de ver, porque o time tinha um time muito técnico. Bonito, né? Cara, do meio pra frente, não teve um que amassou a bola ontem. A bola passava pelo Paredes, passava pelo Depô, passava... O que o McAllister jogou de bola ontem? Joga demais, de né? bola daquele cara. Mas vou falar o Almada que jogou de bola. O meio de campo da Argentina, nos clubes, os caras é tudo construtor. O McAllister é o principal construtor do Liverpool. O Enzo Fernandes, principal do Chelsea. O Depô também do Atlético de Madrid. E os outros dois... O Almada, né, que foi do Botafogo, foi protagonista do Botafogo. E o Julián Álvares, né, que é matador. A bola vai cair no pé do cara e ele vai fazer o gol. Sim. Né? E assim, foi bonito de ver, porque se você... O quarto gol da Argentina mesmo, olha a troca de bola dos caras. O cara chegou na área, cruza a bola, atravessa toda a área do Brasil. Ninguém dá o bote. Chega lá no lateral, ninguém dá o bote, o cara chega sozinho e faz o gol. Sozinho. Não, e o Paredes... Então, assim, nesse meio eu campo concordo com vocês. A defesa do Brasil foi muito exposta ontem, mas o que eu percebi é pouca reação deles. Tudo bem, foi exposto. A gente tomou de 2-0. Se entregaram, né? Foi 4, se entregou, deixou o negócio acontecer. Parecia o 7-1. Parecia o 7-1. Acachapante o negócio. Sem reação. Você olhava na cara dos jogadores, você via a apatia. Nenhum deles estava entendendo o que estava acontecendo, parece. Eu acho que muito disso foi os 2 gols de cara da Argentina. Não, e assim... Ali já perdemos o jogo. E no próprio 7-1, Luque, não sei se você vai lembrar, é chato a gente ficar falando sobre isso, mas o Brasil começa jogando contra a Alemanha. Não é que, tipo assim, a Alemanha contra a Argentina foi desde o primeiro segundo. Desde que rolou a bola no meio de campo, a Argentina engoliu o Brasil de uma forma monstruosa, tocando bola desde o primeiro minuto. E o Brasil entrando na roda. Mas o técnico também da Argentina, ele foi muito inteligente. Muito. Porque na verdade, ele fez uma estratégia muito boa. O Brasil foi com 4 atacantes. Essa é a verdade. O que ele fez? Ele povoou o meio de campo. Sim. Eu acho que ele não foi nem muito inteligente. Eu acho que nós somos muito inocentes. O Dorival, né? Que a gente falou que tinha que... Nossa, fala Dorival, sim, né? Porque a gente falou que tinha que entrar com o meio campo lá. Sim, exatamente. Né? E foi complicado. Aí nós vamos pro meio campo, finalizamos a defesa. Vocês querem falar mais uma coisa da defesa ou não? Não, o Arana... o Murilo, né?
Ah, Dá mas uma pena, né, do que fo- aconteceu com o Murilo, Eu primeiro jogo torço para dele. que o Murilo não seja penalizado por essa derrota. Porque assim, Concordo. hoje o que eu mais vi nas redes sociais foi nego metendo o pau no Murilo. Só que na penúltima convocação, o que eu mais via era: cadê o Murilo? Cadê o Cadê o Murilo? Murilo? Cadê o Murilo? Exatamente. Então nós não podemos crucificar ele por essa má atuação. E jovem. Jovem, tem Nossa, muita lenha bom pra de queimar bola. ainda. Jovem ainda. Acho que ele vai ser reserva. O Gabriel joga mais do que ele. Do Sim, lado sim, esquerdo sim. é o Gabriel, dono da posição. Mas assim, ele tá no grupo. Não pode descartar o menino por uma falha no jogo de ontem, não. Não, e foi o que a gente falou no podcast passado, né, Luquinha? Que assim, o menino estreou num Brasil e Argentina no Monumental. Isso é Sim, loucura, nós pô. tínhamos falado isso. O primeiro jogo do Exatamente. cara foi contra a Argentina no Monumental. Por que E não o Brasil botou? em crise. E o Brasil em crise. E assim, E tipo, com dois volantes que não são volantes. ninguém pra marcar, pra ajudar o cara. E o Marquinhos, Não o tem. cara que era o veterano na defesa, de um jeito que você fala, pelo amor de Deus, o Marquinhos não tá 10 anos desse jeito jogando na Europa. Não, você não conseguia definir ou quem era o moleque. Se era o Murilo ou se era o Marquinhos. Exatamente. Porque você falava assim, pô, tomara que a seleção venha pro lado direito, que é o lado do Marquinhos. Marquinhos caguetava. Era. Ah, vamos pelo lado esquerdo, que é o lado do Murilo. Mais complicado ainda. Então, fica difícil, velho. Ficou difícil. E aí, se você pega também, Calil, aproveitando o seu gancho, o Wesley também foi a estreia dele como titular ontem, foi no Brasil e Argentina. Sim. Também. O Arana, o retorno dele a um jogo grande, também foi no Brasil e Argentina. O Almada fez chover ontem no lado do Wesley. É, Nossa, ele fez o que. Do lado dos dois. Aliás, igual a gente falou, do meio pra frente, todo mundo fez o que quis. fez o que quis. Foi o cu da mãe Joana ontem. Exatamente. Não, e eu falando um pouquinho do Arana aqui rapidinho também, tenebrosa a partida dele. Tenebrosa. Ele não passou do meio de campo e não ganhou uma bola na defesa sequer. E a gente tinha alertado isso, né, Calil, no último podcast também. Sim. Porque a gente falou, o Arana não tem cacuete de defesa. De defesa. Contra a Tanto que eu Colômbia, achava que iria o Alexandre. Tinha da Sim, gente, mas sim. o Alexandre no Me- jogo e era me- o certo a se fazer. mesmo a gente falando no podcast passado, que o Arana tinha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção contra a Colômbia, né? Porque, Exatamente. pra Mas mim, ainda nós alertamos que ele foi bem, foi mas bem deu uma derrapada defensivamente. defensivamente, Tanto exatamente. que eu levantei o Romero acho que não viu, eu levantei a hipótese dele ter falhado no gol da Colômbia. Por quê? Tá longe da jogada. O glorioso Arias, ele mete a bola nas costas do Arana, o Arana tá 1 quilômetro do defensor. Só que aí nós levantamos uma hipótese. Pô, será que foi o Dorival que pediu pra ele marcar alto? Ou será que ele que tava lá na marcação erradamente, tava mal posicionado? Mas, Luquinha, Porque a bola atravessa por ele. Aí a gente levantou também que depois passou pelo Joelinton, passou pelo Marquinhos e aconteceu o gol. Mas a metida de bola sai nas costas dele. A gente alertou isso, não como uma falha, mas como um alerta pelo mau posicionamento defensivo dele. E onde ficou claro, a gente não sabe ainda, o Dorival não vai falar se ele pediu pro Arana marcar alto contra a Colômbia ou se foi o Arana que se posicionou mal. Mas onde ficou claro, o Arana não tem força de marcação nenhuma. Não. No Corinthians também era assim, né, Roberto? A gente lembra dele, né? Quem Sim. cobriu o lado dele era o Ralf. mas só que quem tem que fazer a leitura, essa leitura é o técnico, cara. Ele, por isso que eu falo, a gente volta na mesma questão lá. Faltou humildade, entender que o time é inferior e aí eu entro com 2 laterais defensivos, cara. É isso. Eu acho que o Dorival pagou pra ver, porque eu acho que ele quis trazer a glória pra ele. Tipo assim, pô, se eu ganhar lá, eu vou ser o Tele Santana, irmão. Eu vou ser o top das galáxias, porque, pô, fui ofensivo, fui arrojado, fui ousado. Eu acho que na cabeça dele pode ter passado isso. Porque acredito que ninguém que entende de futebol em sã consciência faria o que ele fez ontem. Ele cometeu um crime contra o futebol ontem. Não, sim, Sim. com certeza. E aí o Eu Romero acho que foi muito ficou bem no que ele falou, porque naquele assim, hype a culpa do. Rafinha. Sim, igual o Romero falou, acho que a culpa não é do Arana, porque o Arana, até o Calil pode falar, o Calil acompanha um pouco. O Arana tem jogo que ele joga de meia esquerda até atacante no Galo, né, Calil? Sim, o Rubens às vezes joga de lateral e o Arana como esse segundo lateral mais ofensivo, né? Sim, faz essa dobradinha, né? É. E aí chega ontem contra a Argentina, o cara coloca o Arana de lateral esquerdo. Imagina se o Messi tá ali, velho. Não, é loucura. Loucura. Imagina, o Messi ia fazer o que queria ali pelo lado Não, esquerdo. no último gol, acho, da Argentina, que o Arana, ele, tipo assim, ele desiste da jogada, pô. Olha lá. Ele desiste da jogada, ele não chega com aquela vontade pra terminar o lance. Ele não é um lateral defensivo. Claro que o jogador tem que saber cortar uma bola, se posicionar. No terceiro gol também, ele que dá condição pro... No segundo gol, ele dá condição pro Enzo Mas Fernandes também. O Calil, a distância que o Wesley tá no gol no último gol da Argentina também. Não, esse quem último faz gol foi essa- uma falha coletiva, porque o Wesley tá longe e a bola cruza toda a defesa do Brasil. Toda a defesa. Exatamente. Não, e tinha o menino McAllister no meio sozinho também. Ele poderia ter feito gol, mas a bola passa dele.
O sistema defensivo inteiro do Brasil foi Olha o uma corredor catástrofe. ali no gol. Foi uma catástrofe. Ô, Romero, e você repara que a bola passou. A gente falou que passou por toda a área do Brasil, né? Só que voltando um pouco mais atrás, ela passa por todo o meio de campo também. Não tem ninguém nesse meio campo. Exatamente. Olha o espaço, o corredor que ele tem, você observou bem. Quem faz a interceptação num time que tem 2 laterais aí, quem faz a interceptação da maioria dos cruzamentos é os laterais, cara. Os caras treinam isso constantemente. Inclusive no próprio Corinthians aí, uma das maiores qualidades do Anrileri, agora que ele chegou no Corinthians, é que ele consegue interceptar os cruzamentos, cara. Ele parou o Estevão no último jogo, né? Sim. Toda a bola que vinha pro lado dele ali, ele antecipava. E até lembrando, a gente tá falando do Arana, né? A gente lembra quando ele jogou no Corinthians, né? O Corinthians tinha uma dupla de volantes que entendia perfeitamente fazer essa leitura. Quando o Arana subia, o Ralf segurava. Exatamente. Quando subia o glorioso Fagner, o Ralf caía para aquele lado também. Então sempre tinha um terceiro opção de meio campo ali que virava um terceiro zagueiro. Sim, até quando não teve... teve... foi o que faltou ontem. Quando não teve o Ralf, era o Gabriel também. Sempre um jogador, um volante defensivo que cobria... O Gabrielzinho, verdade, realmente. Cobria essa subida do Arana. E de laterais que são ofensivos também, não é só o Arana, né? Todo lateral que é ofensivo tem que fazer Tem que ter o brocador ali, né, cara? Tem que ter um cara pra cobrir o cara, porque senão vira avenida, né? Aí o cara fica marcado. No Palmeiras, né, cara? O Marcos Rocha, quando taca a bola, o Marcos Rocha vira um atacante. Sim, exatamente. E já caiu ali, geralmente quem tá caindo ali agora pelo lado é o Aníbal, né? Pra fazer o lado dele ali. É sempre um volante ali, cai pra aquele lado ali. Por muito tempo foi o Danilo, que cobriu o lado do... o Danilo é absurdo, né, cara? Ele cobria todo mundo. Sim, era igual o Ralf, né? Era o craque do meio campo ali. Mas a gente falou algo muito interessante. Todo time que tem um lateral ofensivo tem que ter um volante defensivo. E ontem, gente, não sei se vocês têm essa mesma leitura que eu, mas nem André e nem Joelinton tem um perfil de primeiro volante, de cabeça de área. Não. Não tem, cara. O Joelinton mesmo, ele é um meia central no Newcastle, cara. Não é muito volante. O Joelinton foi uma tragédia, as 2 partidas dele. Tenebrosa, contra a Colômbia foi ruim e ontem foi de novo. Pior ainda. Foi uma infelicidade, né? Mas tenebrosa. Mas é isso que pega, cara. A maioria desses jogadores, todos, sem exceção, todos estão muito bem nos seus clubes. Quem é ruim? Eles ou o treinador que é inferior a eles, entendeu? Então... É complicado, quem né? escala, né? O problema eu acho que o problema é quem escala. Porque assim, você pega a posição que o André fazia no Fluminense e hoje faz no Wolverhampton, não é o que ele faz na seleção, não é o jeito que ele joga na seleção. O Joelinton, a gente criticou muito ele aqui no gol contra a Colômbia e no jogo de ontem também teve várias falhas. Mas aquele lance contra a Colômbia, ele não passa por aquele lance no Newcastle, ele nunca vai receber uma bola de costa. Não existe, não tem esse... Tipo assim, a gente tem... O treinador, ele tem que valorizar as características, amplificar as características dos jogadores. Então, se o cara faz bem aquilo, ele tem que colocar o cara pra fazer exatamente aquilo. Não querer inventar. Falar, não, eu preciso fazer o jeito que ele quer. O que o Dorival faz. O Dorival, ele faz o que ele quer ao jogador. Que nunca fez aquela função no clube ou na carreira, quer que faça na seleção pra fazer o que ele gosta de jogar, entendeu? E até no ataque ele fez isso ontem, né? Porque ele botou o Vini de falso 9. Gente, eu nunca vi o Vini de falso 9 na minha vida. Não, sim, é loucura, cara. O Rodrigo pelo lado esquerdo. O Rodrigo foi anulado. Você não viu o Rodrigo em campo ontem. E nem duplicar a marcação com a Arana ele conseguiu. Mas eu acho que é bom também falar do Rodrigo, que pra mim pareceu muita má vontade dele, cara. Não. Mas a bola não chegava, Calil. Quem tava fazendo a bola chegar? Ninguém. A gente mas aí... Não tem um meio campo construtor. Aí a gente entra naquela questão, porque assim, você tá perdendo com a camisa da seleção brasileira. Pra Argentina, tá todo mundo te olhando. Irmão, dá um passo atrás, cara. Se essa bola não tá chegando, vai lá buscar, porque nenhum dos dois são centroavante de área. Porque qualidade ele tem, né? Qualidade e condição eles têm. Vai lá, dá um passo atrás. Vai lá buscar a bola no Arana. É que o Brasil também não saiu nenhuma bola. O difícil era ficar com a bola, né? Exatamente, não teve condição. Tanto que a gente foi olhar aqui, a questão da posse de bola, 50, até que foi bem equilibrado, parecia que foi mais, mas foi 56% para a Argentina e 44% do Brasil. Tudo bem que os 44% do Brasil foi defensivo. Em nenhum momento eles estão com bola no ataque da Argentina. Você pode ver aí a quantidade de passes dados pelos zagueiros, né? É altíssimo. Altíssimo. E assim, o Brasil não teve um escanteio no jogo de ontem. Isso que é o que me deixa mais... O Brasil deu 3 chutes, um só foi no gol, que foi aquele lance do Matheus Cunha, que não foi nem nada construído. Não, que aquilo lá foi a Argentina entregando. Você vê como a Argentina tava no jogo,
que os caras teve até um momento de displicência ali. Porque assim, o Brasil não tava oferecendo perigo nenhum. E aí o Romero faz aquilo lá e o rapaz, o Matheus Cunha, rouba a bola e faz o gol. Que é o único chute no gol do Brasil, né? No gol do Brasil. E, inclusive, o Brasil quebrou um tabu de quase 6 anos sem fazer um gol na Argentina, né? Sim. O último gol foi em 2019 com o glorioso Firmino. Ontem conseguiu fazer um gol, pena que não serviu de bosta de nada. De esse nada, gol, né? Mas absurdo também, cara, é a gente pegar aí as últimas qualificatórias aí pra Copa do Mundo, que era com o Tite, né? No campeonato inteiro a gente tomou 5 gols. Só ontem a gente tomou 4. Que era pra ser mais, né? Porra, com certeza, os caras tiraram o pé. A gente já perdeu a chance de fazer uma goleada histórica. Mano. Sim, eu acho. Foi complicado. Foi um jogo feio, né, do Brasil. Foi Desde o primeiro A minuto. Argentina entrou ontem pra jogar e o Brasil entrou pra brigar, cara. Você pode ver que durante a transmissão, o próprio Depou chama o Rodrigo Rafinha e fala, cara, a gente não tá aqui pra brigar, a gente fez os 2 gols, a gente tá jogando certo e a gente não tá pra brigar. Então você pode ver que o Brasil entrou pra brigar e a Argentina entrou pra jogar. Ô, Romero, a impressão que me deu, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas a impressão que me deu é que depois que o Brasil já percebeu que não ganharia mais o jogo, os caras quiseram demonstrar uma falsa raça. Tipo assim, não vamos deixar os caras crescer pra cima de nós, não. Exatamente. Vamos se impor, porque nós, torcedores, cobramos muito isso muitas das vezes. Falta personalidade dos caras. Né? E acho que eles quiseram demonstrar essa personalidade. Mas não dá, velho. Eu vi Demonstrou o Vini errado, Júnior. cara. O Vini Júnior mostrou 5 Copas do Mundo pro glorioso lateral direito lá, que eu esqueci, pro Molina. Tá, Molina. O Molina falou, eu tenho uma Copa. Qual que você ganhou? Das 5 você ganhou qual? É. E o Júnior não tem o que falar. Tinha nem nascido quando ganhou, pô. Nem nascido, nem viu, acho que. O Vini. Porra. O Vini é de 2000, ele tinha 2 anos quando ganhou a Copa de Gente, nós fomos engolidos pela Argentina ontem em tudo. A Argentina deu um Em show tudo. de futebol ontem. tudo. Deu um show de esporte, um show de E profissionalismo. de Cara, futebol, pela primeira hein, vez, Luquinha, nós não você vimos a falou, Argentina de dando futebol. pancada. A gente não deu pancada ontem, os caras não deu pancada, velho. Não. Ele não precisou, né? Eles não precisavam Não dar precisou. pancada. Por quê? Porque Porque tava deitando. Sim, todo mundo falava, a Argentina é pancadaria. Eu não sei o quê. Não, os caras jogaram uma bola redondinha ontem, cara. Parecia o futebol arte que a gente tá acostumado a ver no Brasil, nós vimos na Argentina ontem. E Eu acho quando, que essa é a e maior quando o motivação. Brasil quis brigar, eles controlaram muito bem, né? Sim, e aí tem até um outro ponto que eu queria levantar em cima da Argentina. É aquela, a gente tá vendo aí caminhando pro fim do ciclo do Messi com a seleção, mas olha a seleção o cara tá deixando, velho. Pô, Julián Álvares, moleque. Enzo Fernandes, o moleque. Almada, o moleque. O Depou, o McAllister. moleque. Pô, o McAllister, o moleque. Esses caras vão queimar muito tempo ainda, bicho, no futebol. Não, E o time- enquanto nós não temos uma base, nós não temos uma perspectiva. não tem nada. Não tem Tem nada. projeto, não tem nada. Não, né? e aí o A Dorival- Copa de 26, pra mim, gente, tá perdida. Acabou. Já, não, isso daí já perdeu. Não tem. Pode ser que aconteça um milagre igual aconteceu em 2002, porque em 2002 o cenário era parecido. Não vou falar igualzinho, mas parecido. As eliminatórias foi uma vergonha. Foi difícil. Sim, a Copa América foi uma vergonha. Trocamos de técnico no Trocentos meio do caminho, começou o treinador. Luxemburgo. Sim, foi Luxemburgo, feio. Leão, Filipão. Só que nós tínhamos um cara pra assumir, que era o Felipe. Ainda tinha uma carta na manga. Hoje nós não temos uma carta na manga. Não tem. Nós estamos E a falando, gente- nós estamos falando de Felipe Luiz, cara. E a Felipe Luiz gente começou tinha- ontem. Tem 6 Tinha meses. jogador com 6 personalidade, né? Nós estamos falando de Tite voltar pra seleção. Hoje eu ouvi o nego pedindo o Tite. Ah, Cara, Que projeto é esse? Ele tem os melhores resultados de todas as seleções aí nos últimos anos. Não, eu acho que assim, é um nome, mas, porra, e o último trabalho dele, não conta? O cara foi chamado de burro no Flamengo. Bicho. Sim. Será que ele Mas tá com quem moral seria pra o chegar lá técnico? e- Quem seria o técnico? Renato isso que- Gaúcho? É isso que me preocupa, Romero. Nós não temos Renato nome. Gaúcho, que seria da hora, Renato Gaúcho. Seria genial. Eu acho que hoje, se me perguntar um técnico brasileiro, é o nome. Quem? Eu acho que é o nome. Agora eu você fala acho assim, também. Lucas, quem você acha que tem que vir pra seleção hoje? Cara, eu infelizmente, a gente tem que falar, tem que ser de fora. Eu traria o Jorge Jesus, bicho. O JJ? Contrariado, tá? Contrariado. Porque nem na seleção portuguesa esse cara é lembrado que o técnico da seleção portuguesa é um espanhol, se eu não me engano, né? Não é nem Sim, português técnico da sim, seleção sim. portuguesa. Então, É o assim, antigo treinador da Bélgica. nem eles querem o cara lá, mas é o que tá sobrando, né? Aí teria que esperar ele também, né? Porque eu vi a notícia essa semana, hoje, né? O Vitor Sérgio da TNT, ele falou que o Jorge Jesus gostaria de treinar a seleção brasileira, mas só após o Mundial de Clubes agora, que vai ter no meio do ano lá nos Estados Unidos. Eu acho Então- que o Ancelotti também tem uma conversa. Nenhum treinador grande, por exemplo, Abel Ferreira também não largaria o Palmeiras agora antes do Mundial, acredito. Não, acho que nenhum, nenhum. Tu vai ter que. Se você quer os melhores vão estar lá. Vai ter que aguardar esses caras. Sim. E Eu tem acho só... uma que o coisa é Abel fato, nós não Ferreira- podemos o ir pra Abel Copa com o Ferreira Dorival. só não é convocado pra seleção porque, cara, ele ia brigar com a CBF. Isso é verdade. Eu também acho, Ele- eu também concordo.
E eles não querem esse tipo de cara. Eles querem convocar a seleção que a CBF quer. Isso, Sim. Tanto que o Muricy em 14 rejeita por causa disso, né? por Em conta 13, disso. né? Perdão, 12, né? Que foi quando o Mano assume. Quando o Mano assume. 10 no caso, Ele- então, né? Que é depois da ele- Copa de o- 2010. O Romero saiu? Romero? Não sei se Eu caiu a não. internet. Não, Não, tá. todo mundo aqui, cara. Tá todo mundo aqui. Depois eu corto essa parte aqui, tipo. Não, pode deixar. O que apareceu é que a chamada acaba em 20 minutos. Pra mim também apareceu. Apareceu em É. 15, aliás. Apareceu em 15 aqui pra mim também. Ah, tá. Não, mas aí a Acho gente que até o continua. Google tá cansado de ouvir essa resenha nossa. Depois eu abro outra, tem como. Mas a resenha tá boa, pô. Tá Mas eu legal. acho que ele Ô, não Romero, fecha, eu e o né? Calil, a gente fala que vai começar uma resenha de 20 minutos, mas nós se empolga. É sempre assim, velho. Tá indo pra 1 hora de resenha já e nós nem tá Ô, caminhando pro desfecho. louco. 1 hora já, nem parece. Nós nem tá caminhando pro desfecho ainda. Que parte que nós tava Mas agora? vamos voltar, nós tava falando das opções de técnico. Tá. Aí o Romero tava falando que de repente o Abel não tinha condição porque ele é muito topetudo, né? Ele quer brigar com a seleção. E aí eu lembrei que em 2012 o Muricy também passou por esse mesmo problema. Ele era cotado para assumir a seleção, foi até negociar com. Na época eu acho que era o Ricardo Teixeira ainda, mas aí na época o burburinho que saiu é que ele pediu para ter autonomia e os caras não deram para ele. E aí vai o Mano Menezes e aí de lá para cá só derrocado. Foi um desastre. Mas também a gente tem vários exemplos aí por que o Muricy não foi, né? Você pode ver, eu acho que tem um jogador do São Paulo, cara, ele era muito ruim, um zagueiro, o Lucão. Ele foi convocado para a seleção só por quê? Para ir para fora, para ir para Europa, tem que ter a passagem pela seleção. Sim. E o Lucão foi para a seleção. Romero, o próprio Jusilei, né? Na primeira convocação do Mano, ele se lembra, né? Ele leva o Jusilei. O Elias voando, ele leva o Jusilei. E aí ele levou uma vez só, o Jusilei foi vendido pro Anzi Makashkala da Rússia e nunca mais passou pela seleção. Horrível. Sempre tem um caso. A última convocação do Dorival, a primeira, aliás, ele leva Alisson, Pablo Maia, Rafael. Sim. O Alisson, ele chamou o Alisson? O Alisson volante. O Alisson. O Alisson de São Paulo. O Alisson de São Paulo. Ele chama o Alisson. Deus do céu. Inclusive, ele tá na pré-lista agora dessa última convocação. Jesus do céu. Tava na pré-lista. Tava na pré-lista, Romero. Cara, então, isso assim, aí é troca de favores. Foi e sempre vai ser, infelizmente. É inegável que o Alisson é muito bom no São Paulo, mas é a mesma coisa que o Romero no Corinthians. O Romero, ele é bom no Corinthians, cara. Ele não tem essa de seleção. Seleção é muito grande para esse tipo de jogador, cara. E o que me preocupa é que eu acho que ontem, do time titular do Brasil, a última boa seleção que nós tivemos de referência foi 2002, né? Então, assim, desse time, ninguém ficaria no banco de 2002. Não mesmo. No banco. Talvez a gente pode colocar o Vini Júnior, mas, pô, você vai tirar quem do banco, pô, o Vini Júnior? Edilson vai xingar nós, né? Falar que vai matar nós. O Capetinha voando, o Denilson Show voando, Ronaldinho, aí você vai pro titular. Ronaldinho, Kaká. Não, aí esquece. Quem se tiraria pra colocar o Vini Júnior? Quem se tiraria pra colocar o Rodrigo? Ele nem se compara às seleções campeãs com... É incomparável, cara. Não tem como. E aí que eu falo pra você, que é aí que nós caminhamos pro... mas você pode ver aí que a seleção tá uma vergonha, que o nosso principal jogador, que é o Neymar, prefere ir para um carnaval do que ficar se cuidando para o jogo do Santos, para os jogos da seleção. Então o Neymar, ele é a cara aí da nossa seleção, né? Sim, não tá nem aí com nada, né? E aí querer comparar esse cara com o Cristiano Ronaldo, que com 40 anos tava lá representando a seleção dele, deu a vida no jogo da volta contra a Dinamarca. Exatamente. E classificou a seleção dele para a próxima fase da Liga das Nações. É complicadíssimo. Se ninguém intervir, que pelo jeito, gente, assim, ó, ninguém vai intervir. A última condição de intervenção que nós tínhamos era essa eleição. Ninguém quis mudar. O Ronaldo foi lá, se propôs. Você acha que o Ronaldo precisa assumir a seleção? Não. Assumir a presidência da CBF? Você acha que ele precisa desse BO pra ele... Cara, o cara tem dinheiro pra 400 gerações se vier agora. É porque ele quer voltar à seleção aos tempos de glória. O cara tentou ajudar, mas ninguém se predispôs a apoiar o cara, velho. Pô, se você pega um exemplo, o Corinthians foi contra a eleição do Edinaldo, o Flamengo foi contra. A Federação Carioca e a Federação Paulista são as federações mais fortes do nosso futebol. Pô, será que se esses dois caras, pelo menos os dois, se juntassem e fosse pegar um votinho aqui, um votinho ali e tal, não conseguiria fazer, de repente, uma oposição contra esse maluco aí, esse Edinaldo? Mas ninguém quer, velho. Ninguém quer mudar o futebol brasileiro. Eles querem o que é cômodo e o que é bom pra eles. Se tá bom pra mim, tá bom pro meu time, tá ótimo, pra minha federação.
A seleção que se dane. A verdadeira é essa. Quem sofre somos nós. Mas quem tem que realmente mudar alguma coisa não tá nem aí com nada, tá cagando pro negócio. Não, o Ronaldo fala, a matéria do Globo Esporte fala que o Ronaldo procurou as federações todas, sem exceção. Todas nem recepcionaram o Ronaldo. Romero, ele precisava de 4 só a federação pra apoiar ele. Ele não conseguiu 4, velho. Porra, Sim. a federação lá do Piauí. Quem que é o Piauí no futebol? Não apoiou o Ronaldo. A federação do Pará. Quem que é o Pará no futebol? E convenhamos, se o Ronaldo não consegue se eleger presidente do CBF, quem vai conseguir, né? Sim. Os E aí mesmos de sempre. eu te pergunto, qual que é a referência que o Edinaldo tem pra ser melhor que o Ronaldo em alguma coisa? No futebol, aliás, né? Ele pode ser o melhor pai, pode ser o melhor navegador, sei lá, pescador. Mas, pô, no futebol, qual que é o gabarito que esse cara tem pra ser melhor que o Ronaldo em alguma coisa, gente? É o Qual a Ronaldo. fase que chegou o futebol brasileiro? Só que aí é o que nós falamos. Politicagem. Quem tem que estar preocupado não tá. É a mesma coisa do futebol nosso hoje é a briga da esquerda e da direita pela política. Quem se mata é o povo. Quem tem que resolver alguma coisa lá, que são os cabeças do negócio, tá Não nem quer, aí né? com porra nenhuma. Eles não estão nem aí, cara. É triste, a situação é complicada. E aí a gente parou na parte do técnico, né? Vocês querem fazer alguma análise sobre o Dorival ontem? Tem alguma coisa mais pra falar dele ou não? Não, acho que é. Cara, eu acho que o único ponto que eu tenho para colocar aí que os trabalhos do Dorival no próprio São Paulo foi péssimo, né? Ganhou a Copa do Brasil ali, mas chegou muito perto ali de ser rebaixado com o São Paulo no Brasileirão, né, cara? Então, eu acho que uma Copa do Brasil, eu acho que a própria convocação do Dorival para técnico já demonstra aí como que o nosso futebol é uma bagunça. Sim, Romero, você falou do São Paulo, do Dorival no São Paulo, né? Ele teve um aproveitamento de 51,6. Foram 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. É que ele fica marcado pela conquista da Copa do Brasil, né? Como Sim, ele É a vence, única coisa que o São Paulo falam, né? ele vence a Copa do Brasil e aí ele fica marcado. E também na temporada anterior de 2022 ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo, naquele time espetacular do Flamengo, né? Sim. No próprio É que São assim, Paulo, se você pegar as partidas dele pelo Campeonato Brasileiro, ele toma 5-0 pro Palmeiras no Allianz. Ele perde vários jogos de forma cachapante, entendeu? E até pro na ida, né? Ele Botafogo. perde pro Corinthians ainda, né? Sim, perde pro Corinthians aí, em Ele se Itaquera. recupera Eu na acho que volta a lá. vitória do E São detalhe, Paulo gente, até passa muito pela incompetência do Corinthians. Não, eu vou até mais além. Ele só ganhou aquele jogo porque chegou o Lucas Moura. Sim, pro segundo jogo. A gente tem que lembrar que o Lucas chegou, jogou e comeu a bola. Escondeu a bola. De repente, se o Lucas Moura não tá lá, a história é diferente, né? Sim. E pela covardia também, né, Luquinha, do Corinthians, né? Sim, sim. E aí os números do Dorival no Flamengo, né, que foi o trabalho mais lembrado dele, 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Aqui ele foi bem. Só que o que a gente não pode esquecer também é que O Flamengo é uma seleção. Não, e outra, quando o Dorival vai pro Flamengo, ele tá no Ceará. E antes de ir pro Ceará, ele tava esquecido, irmão. Tava esquecido. Ninguém tava nem lembrando ou cogitando o Dorival. Aí o Ceará foi, olha o passo que ele teve que dar, né? O cara que, pô, treinou o Santos, treinou o Palmeiras, treinou de próprio Flamengo, né? Aí ele dá um passinho atrás e vai pro Ceará. E aí esse passinho pra trás acaba alavancando ele pra ir pro Flamengo. E aí do Flamengo ele vem pro São Paulo e seleção brasileira. Então, tipo assim, pô, nós pegamos um técnico que há 2, 3 anos atrás não era nem lembrado do futebol. Não, exatamente. Antes do Dorival aparecer no Flamengo, eu achei que ele tava aposentado, cara. Ele tava escondido, esquecido não, né? Com todo respeito ao Ceará, mas ele tava no Ceará. Mas antes do Ceará, ele realmente tava esquecido no futebol. Sim, ele não vinha bem, né? Ele tinha passado pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo próprio Flamengo em 2018 e perde o título brasileiro pro Palmeiras. 18, né? E ele foi se encontrar no Ceará, só que nesse mesmo ano aí o Ceará caiu, né? Sim. Mas é que no tempo que ele tá lá vai bem, né? No Ceará. Sim, Ceará, enquanto ele tá lá. Tanto que ele sai e aí desanda, né? Sim, exatamente. Mas também é um clube sem tradição na Série A. O Ceará é um clube enorme, mas só que na Série A não tem tradição. Então não tem peso, não tem ali a imprensa enchendo o saco, como um clube grande, né? Então é um trabalho um pouco mais fácil, né? Igual o Pedro Raul agora, tá arrebentando. Não tem a pressão de ganhar, né? No Ceará ele não tem a pressão de ser campeão. A pressão dele não vai cair, pronto. Exatamente. E acho que o mesmo peso passa para os jogadores também, né? A gente tá comentando aqui agora que os jogadores jogam bem nos seus clubes, chega na seleção não vai bem. É por isso. A cabeça da seleção é muito pesada, pesa demais sobre esses caras, né?
E aí, hoje saiu a informação, né? Muitos tabloides aí estão comentando sobre que o Dorival deve cair na sexta-feira. Já tem até uma reunião marcada na sexta-feira, ele deve cair. Se a gente trabalhar com esse cenário, então, para vocês, quem deveria vir? Romero, Calil, Renato quem que vocês acham? Gaúcho. Calil? Pra mim seria o Jorge Jesus. Jorge Jesus também, né? Justifique sua resposta, Romero. Cara, eu acho que a gente precisa de uma atuação rápida, né? Então, o Jorge Jesus tem que esperar o Mundial passar pro Jorge Jesus vir. Eu acho que a gente vai perder um tempo novamente aí com a seleção, né? Sim. Até porque quando que é a próxima data FIFA? Vocês lembram? É, junho. Junho? É antes do Mundial, então, né? É, antes do Mundial. Será que segura o Dorival para esses próximos 2 jogos? Data Então, FIFA? aí que tá, né? Vai segurar ele pra trocar. E se ele vai bem? É isso que é o complicado, né? É aí que mora mas o tempo tá passando, cara. Eu acho Aí que é que por mora isso o que talvez perigo. não vão ficar com ele por conta disso mesmo. Porque os próximos 2 jogos da seleção nas eliminatórias. Deixa eu até Dia confirmar aqui 4 quais de são os próximos. junho contra o Equador e dia 9 contra o Paraguai. Supostamente 2 vitórias, né? Supostamente, 2 Ah, jogos. não, o Equador lá no Equador, não sei se é mais ou vitória, não. menos, né, Luquinha? O Equador tá em segundo aí na classificação geral. É porque eu esqueci que a gente tá falando da seleção brasileira de agora, né? Não é a de Sim. sempre. Porque se Não. fosse outros momentos, a gente falar que é 6-0 no Brasil. É, não, e O o Equador Paraguai de é agora também. acessível. O jogo contra o Paraguai é acessível, mas agora nada, o o Romero Equador... vai fazer 5 gols nesse jogo. Cristiano Romero vai estar bombando nesse jogo aí. Até porque agora eu ia falar besteira. Continua. Eu ia falar o Paraguai do Carrillo. O Carrillo é peruano, pô. É, Peruana. Como é que eu equivoquei? Vocês viram o Peru do Carrillo ontem? É. Que inclusive, Perdeu, né? falando Perdeu, em né? Peru, o Peru, na última rodada, você viu quem fez o gol do Peru? Um dos gols do Peru, Romero? Guerreiro. Ah, sim. 39 monstro, né? anos de idade jogando na seleção. 41. 41 anos jogando na seleção e fazendo gol, mas é isso aí. Deixar o Peru pra Calil, outra hora, só né? para a gente não perder o fio da meada, Calil, qual justifique sua resposta, JJ? JJ. É pra dar uma balançada, né, nessa seleção aí, mudar um pouco os ares. Um cara que é firme nas respostas. Você pode ver as coletivas dele, não tem conversa torta com ele. Ele é Sim. sempre direto. E eu acho que é uma coisa que a seleção precisa. De um cara Sim. que seja pulso firme lá, que vai botar tudo em ordem lá. E é um cara bom, né? Ele é bom, ele é um bom treinador. Você não pode falar, você pode falar, na Europa ele treinou só o Benfica e tudo mais. Mas ele é um bom treinador. Aqui no Brasil, com o Flamengo, ele deitou. Ele no Al Hilal é absurdo. Também. Sim, até porque a gente Mas pode eu falar acho assim, no que Al Hilal ele tem muito jogador bom, mas tem Todos 3 os ou times 4 times. exatamente. Tem 3 ou 4. Eu acho, por exemplo, o time do Cristiano Ronaldo melhor do que o Al Hilal no papel. E mesmo No assim, papel, quem ganha é o Al Hilal, né? Quem tá mandando lá. Esse ano é o Al Ittihad que tá na liderança, né? Mas o que ele fez no último ano foi uma loucura. Eu acho que assim, nós escolhemos o Jorge Jesus como técnico da seleção. Eu também acho que ele é o nome no momento. Entre ele e o Renato Gaúcho, não tem outra opção. Acho que é um dos dois mesmo. Mas mostra a decadência do futebol brasileiro, né? O Calil acabou de falar, os números do Jorge Jesus como técnico na Europa não são bons. Tanto que nós acabamos de falar, o técnico da seleção portuguesa hoje é um espanhol. Não foi cogitado ele. Não. Os times da Europa trocam de time toda hora e em nenhum momento menciona o nome de Jorge Jesus. E nós somos reféns do trabalho dele por conta do Flamengo, que foi um trabalho espetacular. Então, assim, hoje é o nome. Mas, gente, desculpa, é pouco para a seleção brasileira. Pouquíssimo. Se fosse uma solução caseira, porque vale lembrar, a seleção brasileira nunca teve um técnico estrangeiro. Vai ser a primeira vez. Se de repente os caras quiserem manter a tradição, não, nós vamos com o nosso técnico, eu iria com o Renato também, porque eu acho que hoje. E assim, tá, gente? É o nome que a gente leva por um pouco de saudosismo também, porque o último trabalho do Renato no Grêmio, pavoroso. Mas ele também. Quase cai. Nossa, ele faz milagre com aquele Grêmio também, que o time é ruim, velho. Sim, mas quando ele foi pro Flamengo, por exemplo, o Renato é aquele caso que a gente acabou de falar. O Romero deu o exemplo do Romero do Corinthians e deu o exemplo do jogador de certos clubes, cara que se identifica. O Renato é um desses casos. Ele sai do Grêmio, ele é um técnico comum. No Grêmio ele faz milagre. Sim, no Grêmio ele fez milagre. No Grêmio... Qual técnico vai pra seleção? O técnico comum de fora do Grêmio ou o técnico que faz um baita trabalho no Grêmio? Até hoje mesmo, você pode falar que o Renato na carreira inteira já é um treinador há um bom tempo, né? O único time que ele fez um trabalho assim, de encher os olhos, assim, é o do Grêmio.
Então, pra finalizar, a gente pode falar que o treinador bom pra seleção é aquele que vai entrar e ajeitar o time, né? Ou a gente falou do Jorge Jesus, falou do Renato Gaúcho, mas o próprio Renato, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas o Renato tem personalidade, né? Tem personalidade, isso Isso é sim. verdade, cara. Ele é um cara ali que eu acho que bateria de frente ali com a CBF, por mais que ele não tem bons trabalhos em outros clubes aí. Eu acho ele um cara que tem a cara aí da seleção. Posso tá quebrando a cara no futuro aí também, né? Ele pode fazer um Ninguém péssimo tem bola de trabalho. cristal, né? Não tem como saber. Exatamente, mas eu acho que ele é um cara que tem personalidade. E eu acho que a nossa seleção Falta, falta né? essa personalidade, né? Você vê o Tite ali, um cara sem personalidade, com todo respeito ao Tite, mas Baita treinador, mas não é um cara de embate, não tem né? aquele pulso firme, brigador, sabe? O Dorival, Dorival pior ainda. o O, Diniz até tinha, né? Mas o Ô, que adianta com aquele Quando vamos, vocês futebol falam, quando vocês falam de falta de personalidade, eu só me lembro do Dorival fora da roda exatamente, da isso que eu batida de ia pênalti. falar. Aquilo lá é um absurdo, cara. Eu acho que ali o Dorival perdeu a mão, né, Calil? Ali já era pra mandar embora. Se eu sou o presidente da CBF, ali eu já mando embora. Pelo amor de Deus, cara. Os caras. Não é que os jogadores não quiseram ouvir ele. Tiraram ele dali, velho. Falou, não, você não pertence aqui. Aqui agora é a gente que vai fazer. E ele Será que os perdeu caras ainda. teriam coragem de fazer aquilo com o Luxemburgo? Nunca. Com o Fariam próprio o igual com o Renato Renato. Filipão? Gaúcho. Com o Com o próprio Renato Gaúcho? Renato. Exato. O Jorge Jesus. É. Os caras não fariam uma coisa daquela. Não, é uma situação complicada, assim. Eu acho que a seleção, não sei o que vocês acham, assim, tá? Eu vou dar uma sugestão agora bem louca que me vem na cabeça agora, nada pensado. Pode falar. Será que de repente não tá na hora da gente, sei lá, pegar dois técnicos pra fazer um trabalho? Tipo assim, pô, pega o Tite e o Renato, bota lá, pô. Assim como já fizemos com o Zagallo e Parreira. Mas eu Será acho que que, já de perdeu o repente, tempo, Luquinha. bota dois que tem A gente uma tá mentalidade próximo lá, da Copa entendeu? aí já. Um exemplo, talvez, um exemplo indo longe. Pô, põe Tite e Carille, que já trabalharam juntos. É. E não é. Porra, Coloca coloca os dois lá, velho. um pra treinar o ataque, outro pra treinar a defesa. Sim, de repente, porque no Corinthians funcionou. Na É, própria seleção funcionou. Em eu 94 acho vai que Zagallo e Parreira. mas o tempo de teste já passou. 2006, Luquinha. né? Perdão, foi Zagallo e Parreira. 2026 já tá aí. Então, por isso que eu falo que como a gente tá precisando de um choque rápido, de repente, quem sabe não dá certo, né? É, Porque assim, gente, agora uma coisa acho que nós temos que concordar aqui. Não tem margem pra erro, a Copa é amanhã. Sim. exatamente. É O um cara ano, que um assumir ano e pouco. agora vai ter que ser um cara, pô, pica, Vai- vamos colocar assim. Vai ser o cara, então. E Vai quem ser o que cara foi o da tre- Copa do Mundo. Não Quem tem foi o como treinador mudar. que recentemente deu esse resultado rápido foi o JJ no Flamengo. Ele chega, perde 2-0 pro Bahia na estreia, né? Três, Foi na né? estreia 3, né? O 2. E na sequência o time tá dando resultado já. E de lá pra cá foi só tropeiro, irmão. Foi. Né? E aí, até só pra gente encerrar o gancho do Dorival, né? Que a gente falou que o Dorival foi mal no São Paulo e tal. A gente não pode esquecer que ele quase perde a Copa do Brasil do Flamengo pro Corinthians. O Sim, Corinthians do Vitor sim. Pereira. O Fagner ajudou ele. O Fagner ajudou ele, o Matheus Vital ajudou ele. Você lembra disso, né, Romero? Sim, sim. Ele quase perde pro Corinthians aquela Copa E do o Brasil. Lá. Guedes também perde um gol absurdo, né? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então, assim, a escolha do Dorival já não foi unanimidade. Não. Então, agora, espero que o Edinaldo tenha peito de corrigir a cagada que ele fez e que tenha peito e tenha sabedoria também, né? Porque não adianta ter só peito. Estão Não. falando-se no Ancelotti novamente, que é um técnico. Eu não sei qual que é a tara desse cara no Ancelotti, gente. Não, ele é bom treinador, pô. É, cara, Eu mas acho será que que ele é ele bom, fala português, mas gente? eu acho o Mourinho Aprende. melhor. Aprende. Ele fala português? Aprende, pô. Porra, porque, por exemplo, alguém não fala português, você põe um tradutor pra traduzir a preleição dele. Aí não vira, pô. Ah, mas esses jogadores brasileiros todos falam aí espanhol, um Do portunhol. jeito que esses caras jogam de bola, velho. Se eles falarem espanhol que eles jogam de bola, você tá fudido. Não, então, falando em fala, a gente não É. comentou aqui ainda. Falando em fala é ótimo. Não, da fala do Rafinha no Sim. podcast com o Romário. Que os Nossa. argentinos pegaram pra. Que ele falou que era porrada neles, que ia pra dentro, que ia fazer gol. E isso não caiu muito bem na Calil, Argentina, eu né? vou falar uma coisa pra você. O quê? Eu vou ser advogado do diabo. Porque assim, ó. Eu acho que o Romário deu a isca e ele caiu. Sim. Ele pegou. Porque assim, o que o Romário perguntou pra ele? Ah, lá, é porrada, não é? Se ele fala que não, tá todo mundo metendo o pau nele também. Ah, não, vamos respeitar os caras, não sei o quê. Porra, tava todo mundo. Aqui respeitar o caralho. Aqui é Brasil. A gente conhece já. Mas tinha necessidade dele falar porrada neles dentro e fora de campo?
Ah, mas o Romário perguntou. Eu acho que o Romário foi Eu acho que mal, o Romário ele foi ficou mal. pressionado, né? Sim, o Romário coagiu ele ali. Eu acho que o Romário falou Ah, assim, mas culpado pô, vamos... também é quem faz o podcast também, né? Ah, não, se o Pelo amor Romário de falar Deus. assim, pô, vamos pra cima. Ah, não, vamos sim, pô, agora porrada nele. Porque, igual eu falei, se ele fala que não, Ia ficar ele era capa esquisito. dos jornais no outro dia. Ah, É. Rafinha omisso. Rafinha não tem personalidade. Rafinha não sei o quê. Pô, ele Mas tentou mostrar uma personalidade ali, mano. Pena Mas que... é isso que a nossa seleção virou, cara. Popstar. Os caras é mais popstar que jogador. Sim, eu já acho que o erro foi liberar os caras pra ir dar uma entrevista num pré-jogo Brasil No Argentina. meio. É, loucura. E com a fase ótima que nós estamos. Excelente. Não, eles acharam que o jogo da Colômbia parecia que não tinha goleado a Colômbia, velho. Resolvemos problemas. Né? É, nossa. Foi num sofrimento na Bacia das Almas, o Vinícius Júnior achou um gol lá. E aí que o Calil também fala sobre O o Dorival desvio, né? permanecer. O Né? desvio. Sim. E aí entra o que o Calil falou sobre o Dorival permanecer, né? Porque, tipo assim, pô, de repente se ele fica. Nós ganhamos da Colômbia, já acho que tudo certo, imagina se ganhar do Equador. É, faz um 3-0 lá no Equador, fala, pronto, vamos ganhar a Copa. Não vai Aí é acontecer, loucura. né? Mas é que acontece. É, mas eu acho que sexta-feira é capaz deles mandarem ele embora, sim. Sim, então falando dessa reunião que vai acontecer na sexta. Eu acho que sexta ainda é muito tempo, gente. Me incomoda essa. Muito essa... tempo, 2 dias não aqui. Não, me incomoda essa falta de postura do presidente, cara. Como é que o cara perdeu o jogo de 4-1 e ninguém deu a cara a tapa ainda? Ele nem tava na Argentina, É Lucas. louco. Ele tava. Eu entro no vestiário, quebro a porta e falo: daqui você não vai nem para a seleção, você vai Cara, para sua é casa. nessa hora, ô Romero, que faz falta um Eurico Miranda, um Andrei Sanches, um Juvenal Juvencio. Você imagina se é um A Juvenal Leila, Juvencio pô. dirigindo? Fala a Leila. A Leila ia na goela de todo mundo lá. Não pode errar pênalti, né? É. Nossa. A Leila dá no meu, irmão. E aí, só pra gente finalizar a resenha aqui, né? Eu tô abrindo aqui, lá ele, as especulações do novo técnico da seleção brasileira. E aí os 3 nomes que mais cotados, só pra gente debater em cima. Não, e primeiro Por antes. incrível que pareça, né? Pode falar, cara. Primeiro antes, eu, Romero, a gente falou Renato, ele falou Renato, eu falei Jorge Jesus. E você, pra você, quem que seria o treinador da seleção? Gente, eu tô com vocês. Eu acho que é os 2 nomes mesmo que nós temos hoje. É. Ainda achando que os 2 nomes são fracos pra seleção. Mas nós não temos outra opção, então é o que tem pra hoje. Sim, não é. Eu acho que entre os 2, eu preferi o Tite de volta, mas como provavelmente não vai acontecer, ficaria com um dos 2, mas Eu acho que nem pendendo o Tite mais quer pro essa Renato. Eu também acho que o Tite não aceitaria, mas pendendo mais pro Jorge Jesus, porque como a gente falou, né? A gente precisaria de um nome pra ontem. E o Jorge, no Flamengo, quando precisou dessa disposição dele pra resolver rápido, ele resolveu. Então, E lá vem dizem piadinha. que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos tentar. Lá vem piadinha. E só Jesus pra salvar o Brasil mesmo, né? É verdade. Boa, Calil. Que time perfeito, Calil. Excelente, né? Podia ser você o técnico do Brasil. Rapaz. No FIFA eu vou bem, velho. Exatamente. Quem sabe você não dá certo também. Montar o time no FIFA eu vou bem. No Futebol Manager também. O Diniz descarta, né? Não, Ele Diniz já não esquece, dá. tá maluco? Tá Não, no já deu, mercado. sai fora. Não dá não. Diniz tem não dá como? não. Celso Roth, talvez? Abelão. É. Cara, o Estevão Soares foi demitido do time dele Rapaz. também, lá. É complicado. Givanildo Oliveira, será que daria certo? Rapaz do céu. O famoso Manochaco. Então. Ah, cara, Abel Ferreira, por que não, né? Não, deixa eu ver no O Abel, eu acho que é o que o Romero, o que você falou, Romero. Acho que você foi perfeito no seu comentário. O Abel não resistiria a essa máfia que é a seleção. Essa Não bagunça que é a seleção. resistiria, né? Ele daria no meio, né? Mas ele é um bom treinador, por mais que é palmeirense. Não, excelente. Excelente. Hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro. Sim. Mas eu acho que ele não. Vamos Ele lançar não. Ele já foi falado isso antes, né? E ele talvez eu acho que não aceitaria. Nesse momento, não. Ir pra Eu seleção acho agora. assim, pra um cara que faz o Rony pra seleção, Loucura, né? Não, esse ele cara vai pro céu direto, cara. Abaixo do Tele Santana é esse cara. Ele Ô, vai pro gente, céu direto. agora eu mano. vou jogar uma bombinha no ar aqui também. Só pra, em termos de resenha mesmo, tá? Felipão e Luxemburgo desempregado, não? Não. Jesus do céu. O Luxemburgo vai virar comentarista agora, pô, na Band lá com o Mas Galvão. será que os dois juntos? A Cai gente fora. a gente falando de Parreira Depois do le- 7x1. lembrando de eles vão Zagallo e voltar. Parreira, será que nenhum dos Não. dois juntos, de repente, não daria pra fazer uma chapa técnica aí? Não, é. Deixa loucura. eles na história ali e tudo mais. Já foi, né? Cara, eu não minto pra vocês, não. O Luxemburgo eu gostaria de ver, viu, bicho? Cai fora. Depois que ele Eu passou no gostei. Corinthians aí, Eu rapaz. gostei. Depois dele falar que Cara, queria eu perder não pro São achei Paulo que de o- 1x0, velho. Até porque o Luxemburgo ele tem uma tese que ele resolve todos os problemas dele, que é falar que o campo diminuiu. O campo aumentou, aliás. E Lembra, ele, né, Romero? e ele que. Vocês perceberam que o campo aumentou? Vocês perceberam Você isso? sabia? 16 metros.
aumentou o campo, aí complica. Muda a percepção. Mas assim, gente, eu acho que assim, pra dar um chacoalho, eu acho que, ó, uma coisa, aí entra o que eu falei dos dois técnicos. De repente você leva o Renato Gaúcho e um cara desse pra ser auxiliar, velho. É. Tem que ter um cara de personalidade lá. O Felipe Luiz é loucura aí nesse momento, né? Então, Não. se você colocar o Felipe Luiz com um cara desse, de repente pode dar certo, pô. Claro. Pô, Mas o é cara loucuraça. tem um recorte só do Carioca, mano. Calil, sabe o que eu acho loucura? O quê? Porque hoje nós estamos vivendo um problema do quê? De crise. Nós temos que pegar um técnico que tem experiência em crise. O Felipe Luiz assumiu o time que ele ama, não. que ele gosta, que ele já é da casa, conhece todo mundo, e show. Mas ele assumiu, tava em crise também, né? Ah, não, mas aí nem se compara, né, Calil? A crise do mas Flamengo uma é porque tinha crise, perdido 3, 4 jogos seguidos, perdeu. A Mano, crise da seleção é um projeto mas de 15 anos de crise. A crise do Flamengo passou em um jogo pro Felipe Luiz. Ele ganhou um jogo falando que ele ia ser o deus lá do Flamengo. Porque ali você percebia que a crise não era bem uma crise, era só um mal entendido, vamos dizer assim, né? O pessoal ele chegou, colocou as coisas em ordem e rolou. Ganhou um jogo. Lá ele tem mais. Menos. Ele tem uma derrota, eu acho que só atuando pelo Flamengo e já tem 3 títulos. Já. Mas se pegar esses números aí, vamos trazer o Silvinho, então. Silvinho, Não, Silvinho tá o bem Carille, lá pô. na Silvinho fazendo Albânia? milagre com a Albânia, que fala? Albânia, acho que é Albânia. Albânia. Vamos trazer o Carille, que ganhou 3 brasileiros. Ganhou brasileiro, então. ganhou 4 Copas do Brasil. Cara, Tem que ser um cara ali. O cara é top, brasileiro. né? O cara é top. Ganhou tudo. Ó, os técnicos brasileiros desempregados aí pra gente debater. Ó. Tem o Alex, né? Mas acho que o Alex não pode nem ser considerado um técnico mais, né? Alex? O Alex, o cabeção. Ah, ele tá começando ainda, nem treinou time profissional. Novão. Aí nós temos Celso Isso. Rotti, Dunga. Celso Rotti é muito foda. Dunga burro. Eduardo Barroca, Anderson Moreira, que é triste ali. Aí tem o Fernando Diniz. Meu Jesus do céu, cara. Aí depois vem aqui o Geninho, por que não? Grande, né? Tá desempregado, né? Grande, Geninho. Aí esse nome aqui ele é inglês, na verdade, né? Que é o Jair Adventure. Bom. Pô, tem como desenterrar o Zagallo? Gente, aqui apareceu um nome interessante também. Roger Sampaoli, não, né? Jamais. Já deu. O Joel Santana aposentou já ou ele... Cara, agora um bom nome, o Roger, o Roger Do Inter. Isso, bom Roberto, treinador. você falou o nome, eu ia chegar nele agora. Bem lembrado. Cara, ele tá fazendo um trabalho absurdo no Inter. Oswaldo de Oliveira também seria legal. Depois da harmonização facial, né? Agora tá bonitão, pô. Caralho, é você, babaca. Eu acho essa entrevista genial, cara. Gênio. Caralho, é você, babaca. Tem aquele técnico lá que jogou no Palmeiras, que foi técnico do Palmeiras na Libertadores, que deu chilique lá também. O Eduardo Batista tá bem no Batista. Novo Horizontino. Tá Muito ótimo. bem. 3 anos que bate a trave e não sobe. Tá sensacional. Sensacional. Tem o outro do Palmeiras também, o Alberto Valentim. O Eduardo Eu tenho Batista. certeza que com o Eduardo Batista a gente não tomava de 4 dia- lá ele. Ele. Esse dia eu vi Não. um vídeo de um comentarista lá de Novo Horizonte. Eu nem sei o nome do cara. Depois se eu achar, eu vou dar crédito pra ele. Que ele fala que o Eduardo Batista é o piloto que voa o voo inteiro, na hora de pousar ele não sabe. É. Tem que chamar o Loucura. copiloto. 2 anos batendo na trave, gente. Isso é loucura. Mas o Tite também, né? Chega na Copa, faz história. Chega na Copa do Mundo, peida, velho. Foi. Luiz Castro, tá desempregado. Começou o trabalho no Botafogo. Projeto Botafogo. Não. Não? Thiago Nunes. Excelente. A turma não fala muito de um nome, eu vou trazer um nome aqui que é ídolo no México nesse momento. Já sei qual que é o nome. Já sabe qual que é, o queridíssimo Jardine. Mas não dá, né? Não dá. Base, já fica cagada, já tá bom. Vocês Né? querem falar de cara que passou por crise aí nos clubes? Vamos trazer o Wagner Mancini, então. Porra, Isso daí sensacional. Isso daí é bom. Todo o Corinthians vai cair. E O Dom cara, Ramon? ele salva sempre todos os times na crise, cara. E por incrível que pareça, é o técnico que tem mais rebaixamento, né? Sim, exatamente. É o que tem mais rebaixamento. E o Ele Ramon é lembrado Dias? Ninguém por se lembra do não Ramon cair com Dias? os times. O Ramon ou o Emiliano? A dupla, né? A Dois. dupla, entendi. É. Não dá não. Não dá nem Ô, no gente, Corinthians. Agora o É Romero Renato tocou no nome do Roger, que eu achei legal. Tem um outro nome que eu também acho bacana, mas não vai por conta do histórico, que é o Cuca. Não, Ah, bom acho treinador, que mas dá, não dá né? mais não. Eu acho o Cuca um baita técnico. Baita técnico. Bom Não, treinador, mas já deu já, né? Mas se ele já deu, não sei, mas é um baita técnico. O outro caso ele fez lá e sem pedir, né? Dunga não tem como não, né? Eu vou ser polêmico aqui. Ó, O Cuca é forçado demais, cara.
Seu Cuca é forçado, Romero? Força demais, força demais. Ele Não, força muito. Você tá pegando no pé, não força não. O time joga pensinho, o time é equilibradinho. Você Não. tá malandrinho, você, Romero. Você tá pegando no meu pezinho. Ele força muito. Ó, os É. técnicos que nós temos no futebol brasileiro hoje, tá? Só pra gente debater dos que estão na Série A. Atlético Mineiro é o Cuca. O Bahia é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não foi nem cogitado também, vocês acham que não, né? Não, Meu não, Jesus o quê? O cara não ganhou nada na carreira. Nem lembrávamos dele. Aí o Botafogo, o técnico do Botafogo é o glorioso português que chegou agora lá, que aqui tá Renato desatualizado. Renato Paiva. Bragantino é o Seabra. O Ceará, aqui na lista, tá o Léo Condé, mas ainda não sei se é ele ainda. Provavelmente deve ser, porque o Ceará tá vindo bem, atual campeão cearense, né? O Corinthians é o Ramon Dias. Ó, você esqueceu Deixa eu de ver se é falar o do Vitória, que é o nosso queridíssimo Carpini, né? Carpini, nós vamos chegar lá. Aí o Corinthians é o mas o Ramon. Carpini, quando foi pro São Paulo, fez um péssimo trabalho. Sim. O Sim. Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro atualmente é o glorioso Leonardo Jardim. O Flamengo, Felipe Luiz. Fluminense é o Mano. Mano de volta não, né? Não, já deu. Nossa, tá doido. Fortaleza é o Voivoda. O Grêmio Ó. é o Quinteiros. Cara, um bom nome aí, hein? Voivoda, É. mano. Mas Mas ele é argentino, eu acho que ele vai. argentino e outra, é do que a gente tá falando. Não tem. Tá no Não tem o Fortaleza, Cacife, gente? né? Não tem o Cacife É, da não, seleção é. brasileira. Tá, mas cara, o Ele é time bom. do Fortaleza, ele tá fazendo um excelente trabalho, mas não vem, não. Ele é argentino. Não, mas mesmo se fosse, eu acho que é cedo ainda. Porque eu acho que pra gente ter ele Ô, louco, consolidado. cedo, faz 4 ele- anos que ele faz um bom trabalho. Ah, sim, mas no Fortaleza, né? Vamos dar um trabalho grande pra ele no time grande. uma Ele não versão. quis vir pro Corinthians naquela época, né? Teve uma Quem época. quer vir pro Corinthians, né? Não foi só ele que não quis, não. A galera não quis vir pro Corinthians. É, mas ele recusou outros trabalhos também, Também cara. é. É porque Recusou o Flamengo, hoje lá a recusou. estrutura que ele tem lá é muito cômoda, né? Sim. Ele tem carta branca pra fazer o que ele quer, ele manda lá no Fortaleza, então. Não Ah, é- mas- E outra que eu acho que Mas também eu tem acho meio que que não uma é um bom gratidão treinador, ali não, pelo porque presidente. ele seria bom pelo trabalho do Fortaleza, mas antes do Fortaleza ele não era ninguém, cara. Não, sim. Então, assim, eu acho que ele é um técnico promissor, porque ele é jovem também, né? Ele tem uns 45, 50 anos. Por no aí. máximo. Então ele é promissor, mas a gente teria que ver ele fora pra ter uma base, né? Que é loucura você Porque eu falar, acho pô, que a gente tá o pegando Fortaleza, que não é nem um dos maiores do Brasil, colocar o cara na maior seleção do mundo. É, mas eu acho que a gente tá pegando uma régua como se a gente estivesse pensando na seleção brasileira como um clube, né, cara? E é uma seleção, né, cara? Então é outro nível, né? É outro patamar ali. Sim. E aí, só pra gente encerrar aqui os técnicos, né? Eu parei no glorioso Fortaleza no Voivoda, né? Aí entrou o Grêmio com o Quinteiros, o Inter com o Roger Machado, que a gente colocou que poderia ser um bom nome. O Juventude tem o Fábio Matias. O Mirassol era o Barroca, mas ele foi demitido e entrou um glorioso lá que eu esqueci o nome dele agora. Que era Eu acho que técnico tá sem treinador, não tá? Não, entrou um cara lá, ele era o técnico do Goiás, do Atlético Goianiense, aliás. Vou pesquisar o nome dele aqui já. E aí o Palmeiras é o Abel. O Santos tá com o glorioso Caixinha. O São Paulo, o Beldia. O Sport é o Pepa. O Vasco é o Fábio Carille. E o Vitória é o glorioso Carpini, que o Carille mencionou aí. Desses De todos aqui, aí, só o Roger, talvez, né? o Roger sim, e o é. Abel, né? O Abel, né? O Abel, bem lembrado, o Abel também. O Rogério Ceni não, gente? Porque o Rogério Ceni fez Não, trabalhos interessantes cara. também, né? Ele fez um É. bom trabalho no Bahia. No Ele Bahia fez ele uma tá Não, coisa fazendo. Fortaleza. não faz. Ele quase. Ele O só primeiro não foi ano do mandado Bahia- embora ano passado pelo milagre que ele fez ali nas últimas rodadas. Ah, não, mas o Bahia fez um bom campeonato ano passado. Ele Não, oscilou ano passado bastante, sim, mas é. fez um bom campeonato. Ele mas a quase gente tá cai falando no de seleção primeiro ano brasileira, dele, né? Luquinha? Oi, cara. No primeiro ano dele no Bahia, ele quase cai. Aí o ano passado que ele dá uma arrancada, mas também porque o Bahia contratou Deus e o mundo, né? Trouxe com a Everton SAF, Ribeiro. né? Com a SAF aí deu uma Se não fazer energizada. milagre, né? Pelo amor de Deus. Sim. Sim. O técnico do Mirassol é o Rafael Guanais, que era técnico do Atlético Goianiense. Ele é recente, né? O Mirassol tá se reestruturando, né? Sim, é novo. O Paulinho tá lá, né, como auxiliar técnico lá. Sim. Tá começando um trabalho bacana lá. Um time que tá debutando aí na Série A. Galera, pra gente então caminhar pra reta final da nossa resenha, a gente já falou que nós gostaríamos. A gente já meio que concordou, né, que os dois nomes da seleção hoje seria Renato Gaúcho ou também o glorioso o JJ. Jorge Jesus, né? Então, o nome favorito do Edinaldo é o Ancelotti. Vocês concordam? Se o Ah, Ancelotti sim, for sim. vir, mas eu acho que ele A vai gente vir, né? vai entrar de novo nessa novela, né? cara? Vai, Mas o o Edinaldo, Corinthians- eu falei, tem um tesão no Jorge Jesus que ninguém. No Ancelotti que ninguém Ancelotti. explica. Vocês têm alguma coisa dos meninos do Real Madrid? Cara, Você ó. vê ele fica soprando no ouvido dele ali? Deve ser. O Mas Rodrigo. o Mourinho mesmo falou que assumiria a seleção brasileira.
Mas o Mourinho também tá em decadência tem um tempo já, né? Mas a gente tá falando de Renato Gaúcho aqui. Exatamente. Eu acho que assim, a decadência do Renato não passa igual a Só que se você parar pra pensar, o último grande título do Mourinho foi a Champions de 2009. 2009, 10, né? Por aí. 10. Foi não, foi a foi a Ah, não, ele tem um Eurocopa, título. né? Ele É, Não, ele- Eurocopa. A Europa Liga League. Europa, né? pela Roma. É verdade, eu esqueci É. da Liga Europa. Mas aí eu queria falar, o último título do Renato foi a Libertadores. Então, Sim. a do Renato teria mais peso, supostamente. Mas a Europa é outro nível, né? Um futebol acima, né? Não, é que Convenhamos. assim, Roberto, eu penso assim, ó, se for pra trazer o Mourinho, eu traria o Renato. Que pra mim, mesmo Você acha a mesma coisa? Hoje. Eu acho os dois também, os dois eu acho que se dariam bem na seleção, porque os dois são polêmicos, costa larga, tem personalidade os dois. Pra mim, tanto faz os dois. Mas aí, assim, ó, vamos supor num caso que ele consiga tirar o Ancelotti do Real. Vai pagar uma bala no Ancelotti, não vai ser coisa barata, não. Não, é que acaba o contrato dele agora no meio do ano de Não, novo. Né? mas assim, eu falo de salário. Ah, não, isso. Sabe? Mas é o tanto de dinheiro que tem a CBF, moço. Vai vir uma bala. Só que aí o que eu falo, vai pagar uma bala pra esse cara. Vão deixar Mas ele não é trabalhar nem ou vai ser a certo, mesma né? coisa de sempre? É, eu acho que. Se ficar essa papagaiada aí. Eu vou mais além, na verdade. O próximo técnico da seleção vem pra trabalhar ou vai vir só pra distribuir colete, que o Dorival tá fazendo? Eu acho que só pra distribuir colete, cara. Essa seleção aí, principalmente com o Edinaldo aí reeleito, esquece. Então, é isso que é o triste, né? Aí pra gente caminhar pra reta final, então, aqui, vamos repassar aqui a classificação das eliminatórias com o término da rodada de ontem. A Argentina é a líder da rodada da competição, com 31 pontos. Classificado 14 já pra jogos, Copa, né? classificado já, 14 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Equador, ó, que fase que nós estamos, cara. O Equador em segundo lugar, com 23 pontos. Do O glorioso Uruguai- Félix Torres. Félix Torres, que jogou ontem no finalzinho do jogo. O glorioso Uruguai em terceiro lugar, com 21 pontos. O Brasil em quarto, uma pena, com 21 pontos. Paraguai em quinto, com 21. Colômbia em sexto, com 20. O Brasil está com um ponto à frente apenas do sexto colocado. E só vai para a Copa porque não tem... Agora tem um monte de abriu vaga, né? 6, agora abriu 6, então não tem mais como ficar fora praticamente, né? Daí vem em sétima a Venezuela. O Brasil está 6 pontos da Venezuela. Em oitava, Bolívia. Em nono, Peru. Em décimo, Chile. Os dois próximos jogos, né, Calil, que você mencionou, que é contra o Equador e o Paraguai, vão fechar as eliminatórias, é isso? São os dois últimos jogos não, eliminatórios, né? tem mais dois ainda. Não, tem mais jogos. São Tem mais dois. 4? São mais 4 jogos. Aí depois é em setembro. A última É isso rodada. aí, isso, são 18 jogos, é isso mesmo. Sim. Então a Mas gente pode falar que que aqui os times ali da Venezuela pra baixo são muito ruins. Sim. Por isso que a gente fala que o Brasil não vai, né? Mas praticamente não tem chance de ficar de O fora. Brasil, depois do Equador e Paraguai, enfrenta Chile e Bolívia. Que também, duas babas, né? O Chile tá horrível. A Bolívia é onde? é pior. lá? A Bolívia é lá na Bolívia. Então já é melhor. Mas o último jogo, Bolívia. aí também. E a Bolívia Bolívia também. Só que aí entra uma questão, a Bolívia pode estar brigando por repescagem nesse jogo, então pode ser na altitude, Bolívia brigando pela repescagem. Mas a gente tá falando de seleção, né? Até com o Dorival a gente ganha, né? Mas é que é lá, né, Rô? O Brasil tem um histórico negativo lá. Lá o Brasil sempre sofre porque é altitude, né? 33 E mil provavelmente metros, os caras vão ser filha da mãe e vão mandar esse jogo no ponto La mais Paz. alto da Bolívia. Se tiver como ficar no céu lá, eles ficam. Exatamente, é o craque deles é a altitude. Então, se eles estiverem precisando brigar pela repescagem, porque hoje aqui a Venezuela tá com 15, a Bolívia tá com 14. Então tá aí aberta essa vaga. Sim. O Peru com 10, lá ele, mas acho que vai ser difícil brigar. E o Chile com 10. Dá para os 13 para repescagem aqui, mas acho que vai ficar os entre quatro Venezuela e times Bolívia. são bem ruins, cara. Péssimo. Se Né? você vê ali, os 4 times são envelhecidos. Sim. Eu acho que dos 4, o menos ruim é o Peru ainda, mas não consegue encaixar, né? O Peru não encaixa. Tá Você difícil pega, encarar pô, algo. é o- Não, a Venezuela também tem um bom time, se for pegar assim, Soteldo, Rondon. Eu acho que dos 4, a Venezuela É o melhorzinho. é o mais renovado, na verdade, né? sim. O time Sim. mais novo ali, né? Martins Peru é mesmo. venezuelano, né? Martínez do Martins, Corinthians, né? Soteldo, Sim. tem Rondon, o Rondon. centroavante. O volante do Santos lá, o Rincon. O Rincon, era isso que eu ia falar dele. Tem aquele do Grêmio lá, que esqueci o nome. Esse eu não conheço, não. Eu também não me recordo agora, Romero. É que eu vi hoje a escalação da Venezuela que ganhou o jogo ontem. E ele é muito bom, venezuelano. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui. Não é o Vila Cristaldo, Sante, não, né? Vila Sante. Não é o Vila Cristaldo, não. O Cristaldo não tirou ele pra Ó, merda. esse dia, tem né? o Savarino do Botafogo.
Savarino também. Sim, Ferrarese. verdade. Bom time, cara. Ferrarese do São Savarino Paulo. que foi o melhor, o bola de prata da seleção do Brasileirão ano passado. Sim. Tem o próprio Segovinha também, tá lá. Ó, Savarino, O Segovinha não é Paraguai, Soteldo. não? Não, tá errado aqui, é outro Segovia. O Segovinha é Paraguai, pô. É outro, é outro, é outro. Mas A seleção argentina que ganhou ontem, ó, a Venezuela, aliás, a escalação. O Romo, goleiro, Gonzalez na Que direita, fase que nós Ferrarese, Angel e Barambu. Meio campo Opa. com Herrera, o Martínez. O Martínez foi titular ontem, meu. Savarino e Soteldo, Martínez e Rondon. Ó, o Ferrarese, bom jogador. Esse Ferrarese é aquele que passa pelo Grêmio, São Paulo, não? É o do São Paulo. É o do- São Paulo, que né? tá Ele, atualmente né? no São Paulo, né? Esse Ele tá em São Paulo Martínez ainda? também, Tá, ele é tá. muito bom, Tem rápido. o Trauco, lateral esquerdo aqui do Flamengo, que era do Flamengo, agora tá lá no Barcelona, no Alianza Lima, do Peru. A questão da Venezuela é que é um time, comparado com os outros quatro, os outros três, né? Chile, Peru e a Bolívia, é que é um time mais novo, né? É um time mais renovado, que tem mais força. Você pode ver que o Peru mesmo tá jogando com o Guerreiro, com 41 anos. Sim. Pelo amor de Deus, né, cara? O Chile tá com o Vidal. O Vidal, pelo amor de Deus, também. Já era isso acabou, que né? eu A ia geração falar, chilena acabou, né? Era isso que eu ia falar. É triste, né? Porque a gente viu uma geração bacana da seleção chilena, né? Sim, sim. Vidal, Alexis Sanches, Pizarro. Tudo velho. Então, Tudo por isso velho. tô falando Acabou pra já. você que a Venezuela é que tem mais chance. E o legal é ver isso que você falou, né, Romero? Essa seleção que é jovem, nós a gente vai ver um pouquinho essa Venezuela aí. Vai ser interessante de ver, né? Aqui Sim. tem mais gás, né? Porque ano que vem já é a Copa. O Guerreiro vai chegar a 42 para repescagem? E não vai, né? Pra repescagem pode seguir, mas pra Copa é mais difícil. Ah, não. Se Eu o acho Guerreiro que quiser jogar, ele vai se o jogar, pô. Peru ir, se o Peru ir, eu acho que o Guerreiro vai pra Copa. Ah, vai. Esse daí é Se o sem Peru dúvida. entrar é com o Guerreiro, né? Ah, sim, com o Guerreiro em campo. O Tem que Guerreiro ser vai muito pra jogo. Guerreiro pro Peru entrar. Muito Guerreiro pro Peru entrar. Sensacional. Galera, reta final da resenha aqui então. Cacau, seu destaque final da resenha de hoje, tudo que a gente falou, o que você acha que ficou mais marcado aí? O que você queria destacar no finalzinho da resenha? Não, é que do que tá a seleção hoje, eu acho que pior ficar é impossível. Então, o certo é trocar o treinador mesmo, né? Nem que colocar Isso lá aí. o nosso queridíssimo Ramon, do que treina sub-20, pra esses 2 jogos, e esperar o Jorge Jesus. Ah, não, pelo amor de Deus. Faz Não, isso velho. e Não, esperar pelo o amor de Deus. Jesus até a próxima. Não, até o aí nós Mundial. vamos ter que esperar Jesus voltar do céu, porque o Jesus da Terra não vai resolver, não. O Ramon foi Pô, campeão esse do cara levou sub-20, 6 pô. da Argentina esse dia, meu querido. Ele levou 6 da Argentina, não. Mas foi pelo amor de campeão, Deus. pô. Calil, você corrigitar isso é um massacre. Ele foi do campeão, futebol. moço. Ele foi campeão do torneio. Ele Não, e perdeu, também depois a foi gente campeão. Nós podemos lembrar que ele assumiu a seleção interinamente, só Sim, levou também. sacode, ele perdeu pra Senegal, velho. Marrocos, Levou 4 Marrocos. Senegal, perdeu pro Marrocos. É. Pelo amor de Deus, isso é um pecado você cogitar isso daí. Então, se Mas o ele Dorival perdeu, tá lá, a gente sabe o moço. que ele fala. O Não, Dorival mas tá aí lá. o Ramon não O consegue medo ser é o pior que ele, Dorival eu acho. ficar ainda e jogar esses jogos contra Equador, Chile, Bolívia, Paraguai e ganhar todos eles de goleada. Aí vai pra Copa e vai tomar taca na Copa. Vai. Vai depender muito de como é que tá ele com o grupo. Se ele estiver fechado com o grupo, de repente... os Mas caras como que não podem vai estar fazer pra fechado, salvar ele. Luquinho? Ele deixa os caras fazer o que os caras querem, pô. Quer que tá Calil, mas fechado? desculpa, o que eu vi ontem parece que os caras tá cagando e andando pra ele, porque igual a gente falou, não teve reação nenhuma. Você acha? Os caras não tá nem aí pra defender ninguém ontem, não, irmão. Os É. caras tava pouco se iniciando, se lascando, entendeu? Romerão, seu destaque final aí, meu irmão. De antemão, já agradeci você pela presença, pelo seu tempo, parar um tempinho Valeu. na sua rotina aí pra trocar essa resenha com nós aqui. Gostei muito da sua presença e volte sempre, irmão. Bacana demais. Pode me chamar aí, eu gosto, cara, falar de futebol é comigo mesmo, velho. Cara, meu destaque final eu acho que a seleção tem que ter agilidade agora. Se realmente for sair aí o Dorival, ter mais agilidade, porque a gente vai ter pouquíssimos jogos aí para testar e ver se o próximo treinador é o cara aí para a Copa do Mundo. Senão a gente vai levar taca aí na Copa do Mundo, que eu acho que já vai levar com qualquer treinador, né? Mas para a gente pelo menos ter um mínimo de chance, ter agilidade aí para o próximo treinador conseguir trabalhar um pouco. É isso aí. O meu destaque final também é esse. Eu acho que o Brasil tem que ser rápido em escolher o próximo treinador e certeiro. Eu acho que é o principal. Tem que ser certeiro para que a gente possa, às pressas, iniciar um projeto aí e tentar salvar a Copa de 2026. Lembrando novamente que em 2002 a gente passou por um cenário parecido. Que os deuses do futebol estejam planejando aí algo parecido com 2026 para essa arrancada da seleção. Seria legal, né? É o Seria que legal. a gente espera, né? Romero, você tá sem Instagram, né? Tô. Romero, sem Instagram. Então, galera,
Sigam o Calil no Instagram, _Calil. Me sigam também, _L Felipe 10. Sigam a Arena Local no YouTube. Agora a gente Spotify, mudou de nome, né? Tem que Instagram. lembrar o pessoal. É isso aí, não somos mais Local TV, fomos rebatizados como Arena Local. Finalmente, acho que esse é o nome final, né, cara? É o nome final, com certeza. É isso aí. A Arena Local. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. Curte, compartilha, comente. Se você acha que a gente falou alguma besteira, critica nós. Se acha que foi legal, compartilha com os amigos a resenha. E fala com a gente. Logo, logo a gente vai voltar com nossos temas aí de resenha, de historinha. Romero tá convidado para participar quando quiser. Foi bacana demais a participação dele aí. A gente agradece você, Romero. E é isso, galera. Local TV. Porque aqui a resenha é sempre o melhor lance. É sempre melhor. Só para encerrar, eu gostaria só de. Eu tava com uma frase na cabeça e acabei não falando. O Galvão falava aqui: ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Eu vou mudar a frase do Galvão. Ai, hoje, rapaz, fala infelizmente, isso não. Vai falar? Perder é ruim, Ai, mas perder para Argentina é muito pior. cai Arena fora. Local, porque aqui a resenha é sempre o melhor lance. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Ô, galera, nós.